eu posso falar é o seguinte, eu sou investidor da Venture, da Grow, da Wall e da Bossa. Já avaliei mais de 4.000 startups, assim, já avaliei. Eu nem sei, eu não consigo atualizar mais o meu LinkedIn. Mas só pra você ter ideia, só hoje eu avaliei 22 negócios só hoje. Você tá louco. Porque eu estava nas bancas do Capital Empreendedor, que foram 20, né? Fiquei das 2 da tarde até agora, às 17h50, quase 6 horas, que eram as bancas. Então, todas as startups que passam pelo Capital Empreendedor, então os caras fazem pitch, tem 5 minutos de pitch e 5 de feedback, né? E sem contar que de manhã, cara, eu falei com mais umas 13 e depois, nesse meio tempo, até agora, já falei com mais duas, né? Então, cara, eu todo dia e é legal que dentro do Founders, que nem agora, eu estou mentorando 120 startups no Inovativo Brasil. Então, eu termino a minha aula, eles ficam fazendo pergunta, então foram 3 encontros, né? E todas as aulas são aulas mentorias, então entregam conteúdo e depois eles perguntam, para perguntar, eles explicam um pouco do negócio deles. E, além de tudo, eles ficam mandando pitch lá por dentro do grupo. Eu criei um grupo, eu estou gerando lead agora para vender meu membership do Founders Club. Eu criei um hub, cara, criei um negócio lindo, assim. Mas eu não vou dar tanto spoiler também. Mas, resumindo, pô, cara, estou o tempo todo olhando o deck, né? Então, tanto que eu dou aula também de investimento anjo, eu gravei um curso de investimento anjo para o Sebrae. Eu acabei ficando 7 anos seguidos, entre os 10 melhores, e o ano passado eu ganhei o título de investidor anjo do ano. Mesmo prêmio que o Kepler já ganhou, a Camila Farani ganhou, eu sou investidor anjo número 1 do Brasil esse ano. Até outras startups Awards eu sou número 1. Então, o que eu mais aprendi, cara, nesse meio tempo foi o que não fazer. O maior aprendizado foi um monte de coisa que não fazia. Né? Então, nas minhas aulas, que eu dou de investimento anjo no Sebrae, eu sempre falo, cara, que o bom investidor é aquele que tem discernimento de diferenciar uma boa startup de uma boa startup para investir. E tem uma porrada de boa. Startup boa tem um monte. Por que tem um monte? Cara, startup para mim é aquela que não vai morrer, vai parar em pé e vai gerar emprego e renda. Eu tenho muito de propósito nisso que eu faço, né? Tenho esse maluco aí de fazer mais de 1.000 milionários até morrer. Mas startup boa para sair, para mim, tanto que agora eu faço diferente. Eu inverto. Startup boa para mim é que eu tenho bem clara a tese de saída. Não é a tese de saída. Então, eu preciso, no mínimo, 4, 5, 6 comprador, potencial. Eu tenho que ver movimentação de mercado no Brasil lá fora. Para de dar spoiler. Anderson, para de dar spoiler. Então tá, parei. É uma brincadeira. Ó, esse papo vai ser... Posso começar, gente? Tá gravando já, tá? Você não dá a tolerância? A gente dá 5 minutos de tolerância. Não dá tolerância, não. Perdeu. Essa É. não, é horário. Ó, é só por isso também que eu interrompi, ó. A gente tá passando todos os dados aí. Mas falando sério, o que eu queria... Desculpa te interromper, viu, Anderson? O que eu queria aqui era apresentar vocês dois, apresentar um pouquinho também das comunidades, e logo depois, cara, bate-papo, abertão, a gente discutir, a gente conversar, deixar, obviamente, o palco aqui para o Anderson e pro Rodrigo, e eu vou intervir de vez em quando aqui, fazer algumas perguntas que a galera já fez ali no formulário de inscrição. Obviamente, todo mundo também está convidado a conversar, só vou pedir para não invadir o papo, porque assim, a gente está no Google Meet, né? Não está no Zoom, com nada fechado. Se você invadir o papo, talvez atrapalhe o raciocínio aqui do Anderson, do Rodrigo. Eu queria muito escutar eles, mas eu também quero, obviamente, fazer um montão de perguntas. Esses dois caras são muito feras, e eu vou fazer até um pouquinho diferente esse início, né? Que eu tenho aqui todo o scriptzinho bonitinho que eu mandei para o Anderson, que eu mandei para o Rodrigo. Eu vou apresentar. Não vou apresentar. Vou deixar cada um se apresentar, falar um pouquinho de si, explicar um pouquinho o que vem fazendo nesses últimos tempos. E também, eu já vou deixar logo depois a primeira pergunta, que é para eles explicarem para a gente qual é a maneira como eles olham para esse cenário de investimento nesse momento que a gente vive, que é o momento de IA, né? Um momento onde as coisas estão muito, assim, de ponta cabeça. Eu fiz um artigo esses dias, inclusive relacionado a isso, falando um pouquinho sobre como a galera ainda está olhando para aquele movimento estilo startup, mas o negócio morreu, né? Mudou de uma maneira tão drástica. Para mim, eu olho e falo, cara, esse negócio está diferente demais. Mas eu vou deixar vocês responderem. Eu não vou dar muito mais tolerância, já são 7:04.
eu queria dar a palavra para vocês e vamos ouvir vocês, vamos bater papo, vamos discutir e fiquem à vontade. E sejam super bem-vindos à comunidade do RevOps, que tem ali nossos grupos de growth e também de marketing científico como base da galera que está aqui dentro. Então, vocês vão ter gente aqui que é fundadora, vocês vão ver gente aqui que é de growth, gente que é de marketing, gente de vendas, de CS, essas áreas de RevOps aí que fazem a nossa alegria e da qual a gente participa. Mas eu quero deixar aberto agora para vocês falarem, o palco é de vocês, por favor, se apresentem e depois já respondam a minha pergunta, se vocês lembrarem dela, porque eu falei tanto depois que aqui já esquece. Me deixa aí. Vamos lá, eu vou começar por ti, então. Anderson, manda lá, cara. Se apresenta para a galera, por favor. Boa, bora lá então. Me apresentando aqui, Anderson Gil. Sou formado em administração de empresas, mestre em marketing. Comecei minha jornada no digital lá em 2000, na verdade. Eu registrei meu primeiro domínio dia 31 de dezembro de 1999. Eu registrei o praiadaferrugem.com.br. E ali eu comecei minha jornada no digital e fui evoluindo a ponto de hoje estar na posição de investidor anjo super ativo nesse ambiente de inovação. Hoje, para vocês terem ideia, eu tenho mais de 100 startups portfólio por veículos, umas 12 ainda na pessoa física, já fiz 9 eixos, tenho unicórnio no portfólio. Tive a felicidade de vender uma empresa para a Vetex 50 dias antes da IPO, e 1/3 do pagamento vem em ações da Vetex. Eles fizeram a IPO lá, valuation de 3,7 bi de dólar. E hoje eu super estou envolvido com esse meio de inovação, apoiando empreendedores de tudo que é forma, né? Com conexão com o Big Corp, acessando investimento, com base de conhecimento. Então, a gente, dentro do Angel Investor Club, eu tenho um hub, vou chamar que eu trato de hub, mas para vocês assim, mais fácil entender por comunidade. Eu tenho uma comunidade com 400 C-levels de Big Corp, investidores com cheques de 20 mil reais até 20 milhões de dólares, até pessoal do SoftBank eu tenho lá dentro do grupo, e tenho líderes de inovação, líderes de corporate venture capital, então eu tenho do lado de cá investidores e lideranças de inovação, e do outro lado tem um hub com, aqui tem 300, fechou 391 hoje entrou mais um cara de inovação da Renner, e aqui do outro lado tem um hub com 600, hoje eu olhei, estava 627 founders já. E ali eu tenho empresa de zero de faturamento até empresa faturando 7 milhões de reais por mês, que juntos faturam mais de 120 milhões de reais por mês, já captaram, só em 2 anos do projeto, mais de 27 milhões de reais. Já ajudei eles a acessar mais de 2,5 milhões de benefícios entre crédito e cloud, ferramentas, cortesias em eventos, assim por diante. Hoje eu estou aí super envolvido apoiando esse ecossistema se desenvolver. Já fiz 32 milionários ao longo dessa jornada. Tenho um sonho maluco de fazer mais de 1.000 até morrer. Eu brinco que é um trocadilho que eu tenho com Deus. Assim, deixa o maluco viver bastante para realizar o sonho dele. Me dá bastante saúde, assim, eu vou adiante. Sou movido muito de propósito nisso tudo. Meu pai foi engraxate, cobrador de ônibus, entregador de lavanderia, frentista de posto de gasolina. E me criei vendo meu pai ajudando gente, era um sonho grande que eu tinha, e hoje eu estou aqui realizando o sonho também, ajudando outras pessoas. Resumindo, fazendo a longa história curta, é isso. Muito bom, bem-vindo aqui, Anderson. Vamos lá, Obrigado, Anderson? Claro, agora fiquei com vergonha, cara. O que eu vou falar agora? Então, meu nome é Rodrigo, eu estou aqui à disposição, tá bom assim? Aí eu estou bolando com o Anderson agora criar uma terceira comunidade que é de Growth Advisors, porque eu preciso ajudar esses empreendedores, não consigo me multiplicar, já estou em conselho de 2. Falei, como é que a gente... Eu falei, Anderson, vem para cá, vem me ajudar, vamos pegar essa comunidade que tu tem aí, vamos ver se a gente ajuda essa galera a ganhar dinheiro de startup também. Muito bom. Cara, não, a minha jornada é um pouco mais simples. Eu sou um programador que, por acaso, empreendeu, cara, basicamente isso. Aprendi a programar com 16 anos, entrei meio que nessa vida por acaso, né, de aprender a programar. Foi um programa de benefício, na verdade, que o Jovem Aprendiz, que tinha um programa de educação, a qual eu escolhi lá dentro dos cardápios de treinamento que eu podia escolher, eu escolhi Delphi, por acaso. Falaram que tecnologia podia ser uma coisa legal e acabei escolhendo e assim foi até hoje, né? E basicamente, falando de carreira, eu sou um cara que passou por poucas empresas. Eu entrei na Natura muito jovem, fiz carreira na Natura Cosméticos até o IPO. Do IPO eu fui trabalhar no Family Office deles, do Pedro, Luiz e Guilherme. Tive o grande privilégio de trabalhar diretamente com os três.
de 2005 até 2011. Em 2011, criei minha primeira empresa, uma consultoria de TI, que era focada só em Family Office, mas eu fui obrigado a empreender. Que basicamente o Family Office dos três se separaram e falaram, cara, agora eu preciso que você monte uma empresa. Mas deixa que eu crie o CNPJ para você, deixa que você vai usar o nosso contador, você vai usar o escritório aqui na Rua Mauri, você vai, cara, entregou a empresa pronta para mim, agora beleza, agora contrata todo mundo que você terceiriza hoje, tudo pela tua empresa. Então, basicamente, foi assim que eu comecei a empreender. Então, muito simples. Já nasci com eles como cliente, então ficou fácil depois continuar a parte de aquisição de clientes. E a consultoria cresceu bastante. Eu brinco que se a gente colocasse os clientes da Trivor, que foi a primeira empresa, num prédio e derrubasse com esse prédio, perdia metade do PIB. Então, eu tive o privilégio de ter grandes clientes, a Mário da TAM, família Diniz, o pessoal da Hipermarcas, enfim, Skin Cariol. Então, eram grandes famílias ali. Até que em 2015 eu vi um movimento começando sobre ensino de programação aqui nos Estados Unidos. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu falei, cara, isso aqui eu acho que tem mercado para o Brasil. Aí levei para o Brasil essa tese de ensinar crianças a programar. Comecei com o modelo de franquia, a Rapcode. A Rapcode começou a crescer muito rápido, via modelo de franquia. 130 franquias em 2 anos, a gente expandiu. Portugal, Espanha, França, expandimos para outros países. Aí levamos para a plataforma digital, aí digitalizamos o modelo de negócio, levamos para dentro das escolas. Aí foram um pouco mais de 300 operações, levando no intracurricular. Acabou virando case, cara, matéria em todos os lugares que você pode pesquisar, aí você vai ver que a gente saiu. Até aqui na Forbes americana, então teve grande exposição. Aí fácil captar dinheiro. Eu comecei a operação da Rap com dinheiro próprio. Eu coloquei 500 mil de início na operação. Fiz um seed. Fiz, cara, a jornada inteira. Fiz seed de 5 milhões. Depois eu fiz 20 milhões de série A. Quando a gente estava se preparando para a série B, a gente vendeu. Basicamente foi essa a jornada. Não, essa é a parte bonita. Não foi tão boa assim, não. Tá? A jornada. A venda foi quase uma aquisição forçada, por conta da pandemia e tudo mais, né? Mas faz parte. Depois a gente entra em detalhes aqui sobre como que funciona essa regra vou do te ajudar, mundo. ajudar a escalar o Founders Club. Eu tenho um projeto de impacto social muito grande lá, vou bater um papo contigo. Já deu bom aqui, Anderson. Que legal. O meu primeiro... Eu dou acessos para crianças de baixa renda a uma plataforma chamada Founders Academy. E lá eu botei curso de inglês básico, intermediário, avançado. Eu tenho um super projeto de impacto social que não sei se tu tem não compete. Já acabou, já. Então eu acho que tu vai poder me ajudar e ganhar dinheiro comigo. Meu primeiro projeto com IA foi em 2018, com o Watson. Foi o primeiro programa de formação que a IBM fez no mundo com relação a usar a API do Watson na época para a educação. A gente integrou com o Unity, é um programa de formação para desenvolvimento de games. E aí foi o primeiro contato. Enfim, depois de toda essa jornada, no processo de aquisição, eu assumi como diretor de inovação na época, para poder fazer a transição com a missão de criar o Corporate Venture Capital da Vitor Educação. A gente durou 6 meses, na verdade foi pelo Unicesumar inicialmente. Eles iam para um projeto de IPO e acabaram decidindo abortar o projeto. Aí eu fui liberado da transição, que era 2 anos, fiz em 6 meses, e acabei decidindo mudar para os Estados Unidos. Apliquei para o Green Card. Foi, por incrível que pareça, foi aprovado rápido, em basicamente 7 dias. Um monte de dinheiro foi aprovado rapidinho. Pior que não, cara. Não foi por caminho pelo dinheiro. Mas, enfim, por conta da exposição da mídia, isso ajudou bastante para o Green Card. Então, tem de notoriedade. Isso. A gente fez pelo EB1, que é de Extraordinary Ability, mas por conta disso, cara, por conta da exposição. Legal. Aí acabei aprovando e falei, cara, agora vou mudar. Daí mudei para os Estados Unidos e estou aqui. Fiz Masters na University de Houston, depois do Texas, na unidade de Houston. E fiquei, cara, por aqui. Foi, nos últimos 2 anos imerso na área de AI. Depois do Masters, acabei agora, depois de 1 ano de consultoria aqui, prestando consultoria para algumas empresas americanas, eu decidi realmente pegar um dos projetos que eu tinha tocado e se tornar do produto, que é a Bensify. E agora comecei a jornada de novo, do zero, aquela que você conhece bem, fazendo tudo, né? Então, codando, fazendo onboard, fazendo demo, fazendo venda, enfim. Então, estou nos últimos 5 semanas
vendendo com 6 clientes já, grandes já, né, dentro da operação, depois de 5 semanas operando esse novo negócio. E tentando entender assim, se realmente tem product market fit, tem todos aqueles desafios de operar. Essa é a jornada até aqui. Você sabe que Depois de 4 anos sem fazer nada, eu resolvi pegar para fazer alguma coisa de novo. Bom, isso sim que eu chamo de sabático. Eu vou te falar, hein, Rodrigo. Você tem gasto, tem PMF já de lançamento, né, velho? Não tem muita conversa ali. Não sei ainda, eu tenho dúvida ainda, cara. Eu ainda sou meio sabiado com esse lance de PMF. Várias vezes eu já comecei negócio, já que achava que tinha, mas na verdade não tinha. Então vamos ver. Não, mas vai dar bom. Eu acho que é mais importante do que PMF é ter LTV, ter churn embaixo, tem um monte de coisa, né? Que não dá para pegar um produto que o ciclo de vida seja curto, lá que fica só um ano e meio, que não consegue imprimir receita, né? Precisa ter um lifetime bacana e LTV e CAC baixo também, ó. Aí tem vários fatores, mas que legal, parabéns, que é muito bacana, muito bacana. Não perde nada para mim, a única coisa que ganhou dinheiro muito mais rápido que eu tive que trabalhar 36 anos para ganhar dinheiro, entendeu? Eu trabalho Quem para dera. caramba. Quem dera. Agora a gente pode falar todas as verdades que acontecem durante essa jornada de fundraising. Sim. Boa. Que legal. Gente, vamos aproveitar para falar um pouquinho desse. Eu sei que a gente é legal esse começo aqui, mas eu estou muito curioso para saber qual é o take de vocês em cima de AI. Tanto a visão de investimento, né, de, pô, vou investir aqui para o meu negócio. Eu sei que ambos têm empresas relacionadas a IA, e também para investir em outras empresas. Como vocês estão vendo esse cenário todo de inteligência artificial? Vai lá, Rodrigo, tu que está mais inserido, começa e depois eu respondo. Bora lá. Seguinte, os últimos 2 anos, olhando bastante para isso e com muita preocupação com relação a. Eu tinha muita vontade do que começar algum negócio relacionado à AI, mas com muito receio por conta dos movimentos de soluções que morriam ao longo dessa revolução que está acontecendo tão rápido. Então, daí um dos projetos que eu toquei do meu master foi justamente uma IA, isso há quase 2 anos atrás, uma IA de cold call para ligação, que a galera está começando agora a falar no Brasil. Até falei com o Anderson sobre isso, eu falei, irmão, isso não vai dar certo, fica tranquilo que eu sei. Cold call com AI, eu fiz mais de 100 mil ligações em vários POCs, de vários tamanhos que você imaginar. Então, a primeira coisa que eu falo para o pessoal que está usando AI, cara, tem que tomar muito cuidado realmente onde aplicar AI. Então, o que eu fiz? Depois dessa frustração depois de 100 mil ligações e nenhum dos POCs realmente ter virado, aí eu falei, pô, legal, então quer saber de uma coisa? Eu vou dar um passo atrás e vou fazer consultoria. Aí comecei a tocar projetos de consultoria. Então, nesse momento, depois de um ano, eu toquei 27 projetos de todos os tamanhos que você imagina. E o que eu vi, cara, durante esses 27 projetos? A maioria deles não dá ROI. Qual que é o primeiro ponto, do ponto de vista de maturidade das empresas? As empresas não têm ideia do que precisam ainda. Então, assim, não tem clareza do que precisa, né? Então, quando chega para poder tentar entender algum projeto, você desenvolver algum projeto, não tem clareza de onde tem ROI. E qual que é o grande desafio? Eu faço parte aqui de um grupo de IT da Flórida que tem 320 brasileiros. E desses 320 brasileiros, tem, cara, principal da Microsoft, tem da Amazon, tem da Stripe. É só nego, ou engenheiro muito foda, ou nível de executivo. E eu conversando com um xará meu aqui, que é o Rodrigo, que ele é principal do produto do Copilot da Microsoft. Os caras estão dando que eles mesmos estão com dificuldade de adesão dentro da própria Microsoft, dos serviços de Copilot deles. Então, o que eu falo para vocês nessa jornada de AI, cara, é que eu não tenho resposta para nada, tá? Eu estou naquela fase de, cara, não sei o que está acontecendo, para onde vai, porque se mesmo aqueles que estão liderando estão tendo dificuldade de adesão, de provar o ROI dentro da própria operação, quem sou eu para poder dar alguma resposta para isso, cara? Então, eu falo assim, o que você puder evitar que o teu modelo de negócio dependa 100% de AI, é melhor. Legal. Porque é muito fácil de morrer. E é legal que eu estava lendo a respeito da tese agora do SoftBank para a Latam, né?
Ele disse que seja qualquer negócio em fase de crescimento, né, de escala, mas que tenha algum nível de IA dentro. Só que os meus receios em relação à IA, particularmente, ela está evoluindo tão rápido que, eventualmente, alguma coisa que tu invista hoje, daqui a um ano já vai estar obsoleto, porque já vai ter outra coisa melhor ainda. Então, por incrível que pareça, eu estou pegando exatamente o que o Rodrigo falou, onde IA é meio, e na realidade IA sempre vai ser meio para tudo, no meu ponto de vista, IA nunca vai ser fim, né? Numa análise, olhando a IA como um todo, mas que o core business, a priori, não seja IA, que a IA agregue valor ao processo. Então, eu tenho uma solução de pricing, que a gente tem uma camada da solução dentro que a gente utiliza de IA para otimizar resultados, melhorar as informações de dashboard e gerar insights. Mas o core do negócio, eu não vendo IA. Minha solução é pricing. E não é pricing com IA, não. É pricing que utiliza-se de um pouco de IA, né? E exatamente por isso, fico olhando, eu estou imerso no Ocidente de Inovação, só para você ter ideia, aí eu entrei no Anjo do Brasil em março de 2016, fiz o meu primeiro investimento em março de 2017, fiz o meu primeiro investimento em novembro de 2017, meu segundo investimento foi a SweetShare, essa empresa que eu vendi para a Vertex, eu tinha vendido, meu primeiro investimento eu vendi também uns 4 meses antes de vender a empresa para a Vertex. Eu dei um pouquinho de sorte, eu já fiz uns 9 extras, fui empilhando, mas eu já ouvia falar de IA desde 2018, 2019, já vinham falando de IA, mas não era hype, né? Mas daí com o ChatGPT, puxa, cara, a IA foi lá em cima nas nuvens, e daí, hoje eu vejo uma corrida do ouro da IA. Acho bacana ver soluções que tem e se aproveitem. E eu sofro com o impacto de IA, tá? Eu sou investidor no CRM que chama PipeRun, e a gente está vendo alguns clientes retração de carteira porque tem IA fazendo papel de SDR. A gente não está churnando a carteira, mas está vendo contração na carteira, né? Porque já tem assistente fazendo papel lá do que vinham as pessoas utilizando. Mas, enfim, IA vai continuar sendo o que é IA, e isso é uma coisa que eu falo para as crianças já aprender do zero, que meus filhos já falam, comece a brincar com IA, mas não brinquem demais, senão vocês vão ficar burros, né? Tem que cuidar disso também, tem um aspecto. Mas, cara, é uma tendência, mas eu continuo mirando mais os negócios mais tradicionais de tech mesmo, de que tem a solução, que alguma coisa talvez de IA embedada, mas não que IA seja core do negócio. Muito bom, gente. A gente tem uma pergunta aqui do Vini Rodrigues. Manda lá, mano. Pode falar. Pode abrir aqui. Abre o vídeo também para a gente te ver. Gente, vamos lá. Não, na verdade, não é nem uma pergunta, acho que é mais dar um 50 cents a respeito de IA, né? Eu recentemente saí da Salesforce para focar, né, numa empresa que eu fundei com meu sócio, que é uma IA para a saúde. Então, basicamente, é uma secretária para inteligência artificial, né, um agente autônomo que foca ali no agendamento. E esse ponto que você comentou, ele é realmente fundamental, porque a gente percebeu no começo de, primeiro, tecnologia. E vender a IA como agente autônomo para o cara fazer, a gente percebeu que médico não sabe fazer prompt, médico não sabe fazer automação, médico não sabe fazer nada. Então, por mais hoje, o que a gente percebeu que está dando certo está escalando a empresa. Eu não vendo a IA, eu vendo o serviço de agendamento autônomo do cara. Então, eu tenho que implementar para ele. Então, no final do dia, eu não estou vendendo uma tecnologia. Eu brinco que não é nem um software as a service, ele é um serviço de software as a service, porque eu tenho software, mas eu tenho que fazer todo o prompt para ele, eu tenho que deixar a automação de confirmação de consulta, de repescagem. Então, o que ele compra no final do dia, a IA é sexy, mas ela sozinha não faz. O que ele está comprando no final do dia é o serviço. Então, eu brinco que eu sou quase uma agência, na verdade, que implementa o agente autônomo ali. E por mais que seja uma empresa de IA, se ela fosse sozinha, eu vendesse o produto para ele, fala, faz o teu agente aí, ele não ia conseguir fazer, não ia ter resultado. Então, eu acho que é aí que está, né, a linha tênue entre a IA, sim, ela vai ajudar, mas as pessoas não estão prontas para usar ela. A gente tem que pegar na mão desse cara e deixar realmente, eu estou falando, obviamente, para o meu mercado, né? O meu mercado, não adianta você querer fazer um agente autônomo e falar para ele assim, vai lá, implementa aí você, mexe o prompt, ele não vai saber. Tem que realmente Deixa eu só contribuir contigo, Vini, do ponto de vista técnico, que vale a pena. Cara, dá uma estudada sobre meta prompt, para você fazer o self-onboarding dos prompts do teu cliente. Legal. Porque isso manda um briefing para ele.
a gente manda um briefing para ele hoje, eu tenho a implementação inteligente, onde ela cria o esqueleto do prompt já para deixar. Mas tem muita coisinha que, eu quero pedir Pix antecipado para consulta. Eu quero que ela não fale obrigado, fale grato. Tô dando um exemplo assim de coisas que sempre modificar num prompt que eles não sabem. Então, o serviço por trás, ele ainda... Isso aí ele ajuda muito, tá, Rodrigo? Foi uma revolução para a gente fazer o esqueleto do prompt baseado num modelo inteligente. Mas tem umas vantagens na tua abordagem, Vini, porque quando tu tem a tecnologia e o serviço, tu tem a recorrência e volta e meia tu pode cobrar até um ticket extra por consultoria. Eu cobro mais caro. Então tu tem a retenção, isso tende a te dar um... Aí isso é uma coisa legal da Stefanini, tá? A Stefanini é uma baita empresa de tecnologia, mas a maioria das camadas de serviço também envolve a consultoria, porque é uma forma de ele aumentar o ticket médio e ter retenção também. O cara tem a tecnologia, mas volta e meia é refém de algum nível de uma camada de informação. Isso te dá LTV, né? Isso faz com que o cara fique mais tempo na carteira contigo também. Exato. Legal. O que eu percebo é que assim, ele vem pela IA, mas o que ele está querendo no final do dia é que ele agende mais consultas. É isso que ele compra no Legal. final. Então, se eu entrego isso para ele, ele paga um valor bom, né? A consulta de médico é caro, mas eu só quis acrescentar porque assim, esse é um desafio que a gente sentiu no começo de deixar na mão do cara, não vai funcionar. Eu tenho que entregar o serviço junto ali, não só o agente de IA. Muito bom, muito bom. E obrigado pela contribuição também, viu, Vini? É legal de dizer assim, eu acabei caindo também na mesma falácia, né, de você simplesmente fazer a IA pela IA, e eu acabei já falindo uma empresa na era de IA. Então, ó, parabéns para mim. A gente estava ali com todo o processo, um projeto todo da Lenxis, e a gente ficou 1 ano e meio ali rodando negócio, perdeu o timing, a tecnologia mudou, virou. Então, assim, eu entendo que esse seja talvez o ponto mais importante que a galera também não sacou, porque não é óbvio, não é claro. A gente pensa que amanhã simplesmente vai mudar tudo, e tudo é IA, e IA vai fazer absolutamente tudo por você, mas tem um grande caminho até lá, né? E eu queria entender de vocês, primeiro, principalmente talvez do Rodrigo, como você vê esse caminho para o futuro, né? E principalmente para as investidas, para as empresas que estão sendo investidas, quando a gente vê um movimento, por exemplo, da Y Combinator, que chega e fala, cara, a gente quer empresas que sejam full AI, a gente está buscando esses caras que têm empresa que não vai simplesmente ajudar o médico, né, como faz a empresa do Vini, mas vai substituir o médico. Como você vê esse movimento e você acha que isso faz realmente sentido, a tese de investimento da Y Combinator e de empresas também que estão apostando com todas as fichas nisso? Cara, para o mercado americano, sim. O mercado americano é um outro bicho, tá? A gente tem que entender contexto, né? Eu acho que é bem importante. Então, assim, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala de um SDR tipo de entrada, entre level, o cara vai ter um salário de 45 a 65 mil dólares ano. Agora, você imagina isso no Brasil, né? A mão de obra infinitamente mais barata. Então, a gente tem que tomar cuidado com o modelo cultural. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão acostumadas a ter esse custo de serviço tão alto comparado com outro lugar. Então, quando a gente fala sobre trocar pessoas aqui, isso não é visto com maus olhos. A comunicação no Brasil, se você é tão agressivo assim, a tua empresa já tem uma tendência a ter alguns problemas. Vou dar um exemplo. A Vensfy, no início, estou falando isso de 5 semanas de operação. A minha comunicação era eu consigo substituir um SDR. Aí o que aconteceu? Legal, vendi o primeiro contrato, porque vender isso para SEO é fácil. Agora, tenta operar isso dentro de uma cadeia de SDRs, ou colocando eles para poder operar a solução. Entendeu? A resistência é absurda. Então, o que você começa a comunicar? Não, cara, eu sou Copilot. Eu não vou substituir. Mas porque é um modelo de negócio diferente. Se a mesma empresa que faz a mesma coisa que eu aqui, nos Estados Unidos, ela faz é um modelo agressivo de troca de pessoas. Então, essa comunicação no Brasil, eu não sei o quão sensível vai ser, mas qual que é o ponto? Que vai substituir boas posições, sim, mas tem alguns mercados que já estão sujos e queimados. Eu vou dar um exemplo. Tudo que se relaciona à ligação, seja no Brasil ou nos Estados Unidos.
Isso já está queimado, mas não é queimado da época da AI, tá? É queimado desde a época dos robocalls. Então, existe uma resistência já da pessoa perceber que é uma IA que ela não quer falar, porque a experiência dela em robocalls tradicionais é muito ruim. Isso aqui eu testei também nos Estados Unidos também, é muito mal visto. E ao ponto de você ter, por exemplo, vou dar um exemplo sobre ligação, de uma mudança de legislação que tira o teu negócio do ar. Aqui nos Estados Unidos é proibido fazer ligação com AI. Acabou. Você entendeu? Não pode. Aí o que acontece? São empresas de fora fazendo ligação para cá, mas é ilegal. Nenhuma empresa séria vai fazer isso. Então, você imagina qualquer negócio que possa ser regulado com uma canetada, tem um risco absurdo. Então, tem que tentar fugir o máximo possível de negócios que têm que é muito sensível do ponto de vista de legislação. E é muito, porque assim, o que eu estou querendo dizer? Aqui nos Estados Unidos, quando eles falam, aí como mineiro fala de uma tese dessa, dificilmente vai vir um governo e falar, cara, como eu estou perdendo muita gente em call center, muita gente de eu não quero mais que seja usado aqui. Eu quero que seja desabilitado IA para o WhatsApp. Você imagina? No Brasil é possível disso acontecer. Entendeu? Então, esses são os cuidados que eu acho de construir um negócio pautado 100% em AI. Eu volto no básico, eu estava falando da minha visão. Eu volto para o básico. Cara, continua sendo exatamente a mesma coisa que era antes. O que é? Cara, problema real, solução viável. E muitas vezes eu percebo que colocar a LLM dentro de alguma solução inviabiliza o modelo de negócio. Por conta de custo, por conta de suporte. Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande daqui para frente em decisão de ter um negócio 100% focado no Brasil, só com a IA como principal ator ali da operação. AI, cara, durante todo o processo é básico. Agora, ele como única solução, eu acho que tem muito risco, entendeu? Não, faz total sentido, viu, Rodrigo? E até pegando esse gancho, né, do que é realmente sexy, o que é importante para as empresas que estão investindo, né, estão colocando dinheiro, eu vou dar só uma pequena clipada aqui no script para tentar entender como esse processo, qual que é o teu papel exatamente, Anderson, nessas startups que você está investindo e como que você, não só qual é o seu papel, mas como que você decide em quem você vai investir. Como que, sendo de IA ou não, tá? Para todas as empresas, aqui um pouquinho mais aberta essa pergunta. Mas como você chega e olha e fala, pô, vale a pena investir nessa empresa? Não vale? Essa empresa está bem ou não está? Como que você decide isso? O que é legal, Anderson? Eu fui desde o princípio que eu comecei a investir, porque eu faço investimento anjo. Cara, tô falando de cheque de 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Enfim, esse é o cheque, e esse é o tamanho do cheque do investidor anjo. Ele investe sozinho, ele investe em grupo. Por isso existem as redes de anjo, né? Que daí junta lá 10, 15, 20 anjos, bota cheque de meio milhão, 1 milhão e assim por diante. Mas a minha tese de investimento na pessoa física sempre foi muito... Quando perguntam minha tese de investimento, eu falo que a minha tese de investimento é não perder dinheiro. Né? Essa é. Quando perguntam qual é a tua tese de investimento, eu falo, cara, minha tese de investimento é não perder dinheiro. E qual a única forma que eu tenho de não perder dinheiro? É ajudando o negócio a dar certo. Né? Então, a minha tese sempre foi muito focada em smart. Né? Deixa eu te cortar aqui, perdão, mas o fato de você estar sempre nesses investimentos de smart money quer dizer também que você realmente está entrando na operação para ajudar esses caras a escalarem? Eu boto grana, eu sempre boto grana e boto trabalho. Né? Tá. O que acontece? Só para tu entender. Como nosso amigo Sabino lá, eu também sou expert em SEO, já gerei mais de 1 milhão de visitas em sites, só para vocês entenderem um pouco do meu background. Eu comecei botando praiadaferrugem.com.br, gramado.com.br, turismo.com.br, reserva, comprei todos os domínios que poderiam ter estratégico de turismo no Brasil. Em 2003, eu já recebia 3,6 milhões de visitas por mês nos meus sites. Eu vira afiliado da Gol para receber 4% de comissão. Para vocês terem ideia, eu bati 5 milhões de vendas, 7 milhões de vendas. Depois eu compro passagensaéreas.com.br com SEO. Esse site fica recebendo rapidinho de 1,5 milhão a 2 milhões de visitas por mês. Vira afiliado do Submarino Viagens. Corro todo mês de 1 milhão, 1,5 milhão para o Submarino, ganhando 5,8% de comissão. Então, eu me especializei muito em SEO, fiquei muito bom em SEO e, ao mesmo tempo, eu sou um cara bom de vendas. Eu costumo dizer que eu sou vendedor. Quando pergunto o que eu sou vendedor. Né?
e me especializei muito em construção de canais, então parcerias, SEO, afiliado. Para vocês terem ideia, em 2018 eu virei Black na Hotmart, 85 dias. Eu fiquei 2 anos e meio no Mastermind de Samuel Pereira, aprendendo sobre copy, tráfego, enfim, tudo. Peguei uma mulher que tinha um curso de inglês, tinha 115 alunos pagando R$ 49,90 por mês. Em 85 dias eu vendi, ajudei eles a vender. Eu não, né? Montei um time, peguei pessoas duas para se complementar. Uhum. Mas nós, em 85 dias, vendemos 4.300 cursos a 297. Né? Então, a minha tese, o que é? Tanto que eu construí, trabalhei construindo squad de SEO da Warren, a mais retorno no site de educação financeira lá. A gente chegou a bater quase 1 milhão de visitas por mês no site da Mais Retorno. Então, as minhas startups eram todas que tudo tinha que vender e distribuir online. Então, tudo no digital, sempre bem foco de ser digital. E é onde eu tinha conexões. Por que eu criei o Angel Investor Club? Por que eu criei o Founders Club? Por que agora estou começando uma jornada de criar o Growth Advisors? Porque eu cheguei à conclusão que nenhuma startup precisa de investimento. Todo mundo precisa ter um bom produto, e tem um PMF, lá que o Rodrigo está buscando a solução dele agora, né, Product Market Fit, mas que o produto seja bom e consiga vender. E como é que a gente vende o menor CAC possível, né, a menor custo, porque senão a conta não fecha, o negócio não para em pé. Por isso que eu tenho uma tese muito forte em SaaS, B2B, exatamente pelo que eu sei que funciona. Né? Então, eu tenho empresa do meu portfólio hoje faturando 1,3 milhões por mês, tem empresa do portfólio faturando 700 mil, tem empresa... E é legal que é tudo portfólio de espaço curto de tempo. A empresa que eu estou falando para vocês que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, a empresa que mais tempo tem, eu entrei para dentro, que foi em 2019, que é PipeRun. Né? Também é uma das que mais fatura também hoje, uma empresa de mais de 1 milhão de faturamento mês. Mas, cara, então sempre focado em onde o conhecimento ajuda o negócio a crescer, onde o meu cheque não seria até dispensável, que os meus 50, 60... Para ter ideia, a empresa que eu vendi para a Vetex, eu botei R$50 mil por 15% para mandar os meninos pedir demissão, para eles construírem a solução de atendimento e vendas por WhatsApp, porque ele vendia R$4,90 no B2C. Eu falei, não, a gente tem que vender isso aqui a R$49,90 no B2B por mês. Eu falei, cara, se vocês conseguirem fazer a solução para o B2B, eu me garanto fazer 10 mil vendas de R$500 por ano, daria 5 milhões. É bem maluco, assim, mas no digital a gente consegue distribuir. Essa grande... Nós que estamos aqui, que a maioria da turma que está aqui, que é do digital, sabe que no digital a gente escala qualquer coisa, né? Mas tem que ter produto bom. Então, eu acabo me inserindo nessas empresas como conselheiro. Então, eu só acabo sendo a parte de growth, de conexão. Tanto que agora, tem empresas que eu não tenho, que eu não fiz investimento, que eu entrei de conselheiro remunerado, fazendo o papel de Growth Advisors e com eles me dando, cara, se a gente conseguir tal coisa, eu te dou 1% da empresa. Então, hoje aconteceu uma coisa muito bacana, né? Eu estou no conselho da Declare Cripto, um dos meus founder estava lá em Brasília, Carol Pfeiffer ia palestrar, ele falou, Anderson, eu preciso de 3 minutos com a Carol Pfeiffer. Eu mando um WhatsApp para a Carol, e o cara hoje falou com a Carol, entendeu? E é isso, eu construí um network gigante. Hoje eu falo por WhatsApp com o Romero Rodrigues, com o Kepler, com a Carol Farani, CEO de uma porrada de empresa, rede de inovação aberta, eu falo com praticamente muitas empresas no Brasil. Então, eu fui construindo um ecossistema para apoiar o crescimento das empresas, mesmo sem investimento. Então, para vocês terem ideia, hoje no Founders Club, eu tenho 600 membros no Founders Club, eu fechei uma parceria com a AWS, só de crédito de nuvem eu dei 2,2 milhões de reais para esses caras de benefício. Entendeu? Daí eu entendo como é que o sistema funciona. Então, lá dentro do Founders Club, eu estou desconto de HubSpot, PipeDrive, PipeRun, AWS, acabei Miro, enfim. Imagina que os caras começam uma empresa do zero hoje sem gastar nada por 1 ano. Eu consigo ajudar praticamente o cara. Se o cara tem boa vontade, eu dou para ele cloud, eu dou para ele CRM, eu dou para ele uma porrada de coisas para ele começar a empreender. E daí fica uma coisa boa para mim, porque as que mais se destacam, eu estou acompanhando o tempo todo, então eu invisto nela no early stage, essa é a grande vantagem também. E é lógico que todo mundo valoriza muito mais o meu tempo do que o meu dinheiro, então eu defini que a minha tese agora eu só entro em empresa entre o valuation entre 1 e 3 milhões de reais. E ela pode estar valendo 10, 12, 13. Se o cara me quiser no jogo, daí tem várias coisas que eu consigo mais fácil. Eu consigo acessar investimento, eu consigo fazer várias coisas, né? Mas resumindo, cara, minha tese é muito mais smart.
E essa é a ideia agora do Growth Advisor, porque eu não estou conseguindo mais me multiplicar. Né? Eu já tenho as minhas 10, já estou no conselho de mais 3, estou começando a me procurar. Eu falei, Anderson, tem uma ideia aqui, vem aqui conversar comigo, vou ver ajudar outras pessoas, a gente cria um business bacana para escalar, gerar oportunidade para as pessoas terem equity de startup que nunca teriam, porque eles não conseguem acessar o meu portfólio, né? Então é legal que eu consigo abrir essa ideia, Anderson. Muito bom, muito bom. E agora uma pergunta, eu vou aproveitar aqui que você está falando, Anderson, e o Daniel Lessing está perguntando se o SEO vai morrer com a IA e se vale a pena começar SEO agora para uma marca B2B. Cara, SEO não vai morrer com IA, e vocês já ouviram falar de GEO, né? Eu já tô estudando e já estou criando estratégia de SEO para generativo. A GEO é Generative Optimization, enfim, é a sigla. Porque, e se vocês brincarem aí, eu já consigo mostrar um pouco disso funcionando. Procurem por nota fiscal monetize, ou emitir nota fiscal monetize. Eu acho que é nota fiscal monetize. Legal. Deixa eu pegar. Eu vou pegar algumas perguntas aqui. Tem bastante pergunta da galera, tá? Vai lá. Eu vou aproveitar aqui que o pessoal está bem entusiasmado também com essas questões, mas assim, a maior parte da galera está perguntando muito a respeito mesmo da maneira como existe esse relacionamento entre o investidor e a investida. E uma coisa que eu peguei aqui que eu achei legal, né? Dentre várias perguntas, eu vou perguntar todas que eu consegui dentro do horário, tá, gente? Mas assim, o Eduardo está perguntando, caso a startup quebre, como fica para o lado do investidor? E em relação aos investidos? Investidor raiz, que foi empreendedor raiz mesmo, que não aconteça que nem aconteceu conosco na Venture, que o empreendedor pegou o dinheiro e foi para a Europa, foi morar na Alemanha, né? Mas não é normal isso acontecer, mas a gente não dá bola para isso, tá? A gente não executa, não cobra, a gente está com ciência que está entrando no risco, mas desde que é óbvio não tem a má fé do empreendedor. Tá? Perder faz parte do jogo, tá? Que fique bem claro aí. Legal. Como calcular o valor de uma... Esse aqui é do Márcio. Como calcular o valor de uma porcentagem de negócio que ainda tem faturamento, por ser algo muito novo? Boa. Para escalar necessita de investimento. Excelente pergunta, Márcio. Desenha bem um Tan Samson, tá? No Brasil é muito difícil pegar dinheiro no PowerPoint, mas é muito difícil mesmo. Quer pegar dinheiro no PowerPoint, nos Estados Unidos é mais fácil. Mas a melhor forma que tu tem de pegar grana sem ter um negócio com MVP validado, sem o mínimo de tração, cara, desenha o teu Samson fantástico e mostra que tu tem um time que pode executar isso. Então, são pessoas com skills diferentes, que tu tem que ter bom dev, de preferência pessoas que já tenham tido track record, tipo o Rodrigo, assim, que já tenha empreendido, enfim. Porque, no fim, isso é uma coisa que eu tenho, tá? Tanto que o slogan do Angel Investor Club é investimos em pessoas, transformamos vidas, realizamos sonhos. Eu vou falar para vocês que eu não invisto em negócios. Eu cheguei meu número mágico, eu invisto muito no early stage, meu número mágico é 3, porque uma empresa de base tecnológica tem que ter quem code, quem venda, quem entrega, tá? Então, a ideia é ter time multidisciplinar. Então, eu cheguei no número mágico e sempre pessoas com skills diferentes. O ideal é sempre ir buscar investimento com algum nível de validação dentro da empresa do Rodrigo. Eu me interesso olhar a empresa do Rodrigo, tá? O cara second founder, com track record de construção de negócio, um cara experiente, tem cabelo branco, só pena que talvez ele esteja sozinho, daí foge um pouco da minha tese, eu não invisto em founder solitário, mas aí eu dou um jeito de ajudar ele a conseguir um cara bom lá de co-founder, daí eu vejo como apoiar, porque, cara, eu já perdi investimento que o meu investido decidiu virar palestrante. Daí o que eu vou fazer? Né? Mas o cheque é pequeno também, enfim. Mas deixa eu trazer acrescentar aqui, isso é uma coisa importante do lado de quem já fez essa jornada, né? No meu cap table, eu tinha 3 co-founders na época, antes da venda, e tinha 23 pessoas e empresas dentro do meu cap table até fazer a venda. Então, o que eu falo para quem está começando? A primeira coisa, se você acha que você precisa de dinheiro para poder começar, é mentira.
Ainda mais agora, tá? Eu tô falando, cara, eu tô literalmente há 60 dias começando um produto do zero. Levei 20 dias para poder codar a base e tô há 5 semanas vendendo. Eu faço literalmente, eu codo pela manhã, eu vendo durante o dia, faço onboard dos clientes, faço a demo, faço onboard e codo de novo, sozinho. Qual que é a minha tese? Os 20 primeiros clientes eu toco sozinho, sem ninguém. Eu aprendo exatamente tudo o que eu tenho que aprender, tocando a operação, toda a base da operação. Eu sei ouve as necessidades do cliente, ouve o cliente muito. Todo mundo, 6 clientes que eu fechei até agora, todos eles, dos funcionários aos executivos, têm o meu WhatsApp. Então, é 7/24, ouvindo todos os lados, entendeu? Então, quem dá suporte, na plataforma, o cara loga, ele tem acesso ao meu WhatsApp. Não coloquei bot no meu WhatsApp. Ah, Rodrigo, mas por que você não colocou? Cara, porque eu preciso falar com as pessoas. Nem tudo tem que ser escalado, ainda mais nesse começo. Então, o que eu falo qual que é a minha tese? Eu vou sozinho até os 20 clientes. Depois desses 20 clientes, eu trago 2 co-founders para mim. Eu vou recrutar co-founder. Então, essa é uma outra jogada. Cara, de novo, é para quem já está numa jornada já empreendendo há mais de 20 anos. Então, aí eu consigo escolher os co-founders com cuidado. Trago o co-founder para pagar salário para co-founder, para poder trazer gente boa, para não precisar depender de salário, para poder ficar sem salário para poder operar. E esse cara, eu consigo, do ponto de vista de quem fala, eu trago muito menos eu entrego muito menos participação nesse processo. Né? Eu já separo a base para isso, mas eu vou tentar fugir, cara, do dinheiro até a série A de captar. A minha tese para isso, entendeu? Ah, Rodrigo, mas tem como acelerar o processo? Tem, mas, cara, eu não quero ir mais rápido, entendeu? Eu prefiro ir devagar. Então, assim, os meus contratos são, agora, nesse primeiro momento, B2B, só contratos a qual eu fecho com empresa grande, só. Rodrigo, mas é mais demorado? Mas se eu disser para ti que eu boto 10, 20 ou 50 mil no teu negócio e eu te levo até o Waste sem série A, entendeu? Assim, talvez a gente teria que conhecer, a gente tem que se conhecer bastante. Porque isso é uma coisa legal. Uma empresa que eu entrei o ano passado, em dezembro de 23, ele faturava 150 mil reais. Eu fui lá e fiz o meu pitch reverso. Eu falei para ele, tua empresa vale seguramente de 10 a 13 milhões. Falei, vale. E falei para ele o seguinte, mas deixa eu fazer meu pitch reverso. Mostrei ali e fiz a minha proposta para entrar no valuation de R$1 milhão. Ele deixou eu entrar no valuation de R$1 milhão. Ele queria terminar 2024 com 300 mil de faturamento. Ele demorou 2 anos e meio para chegar a 150. Ele queria, num ano, chegar a 300. 3 meses depois, a gente estava captando o valuation 16. Eu consegui quem estivesse interessado a investir no valuation 16, mas ele não gostou do contrato e declinou. E daí, quando ele declina, ele falou, Anderson, não te importa? Eu falei, cara, não me importa, mas vamos fazer o seguinte, então, trava minha não diluição até R$100 milhões. Ele, fechado. A gente bateu esse mês 550 mil em vendas. A empresa cresceu 300% em 14 meses. É por isso que eu sou da opinião que nenhuma empresa precisa de investimento. É bem a tese do Rodrigo, na verdade, o Rodrigo está trazendo exatamente isso para vocês, porque se tu tem um bom produto validado, o teu negócio é vender. Então, o teu grande desafio é pegar atração. Se tu conseguir pegar atração em empresa grande, que nem eu ajudei a botar a Switchar da Natura e outras coisas, eu consegui matéria de graça nas pequenas empresas, grandes negócios. Hoje eu tenho um network gigante para conseguir. É que nem agora o founder falou comigo ontem, dizendo que queria falar com a Carol hoje, que a Carol vai palestrar, e ele falou. Então, eu acredito que o mais importante é tu ter um bom produto e tu buscar canais de tração, canais de crescimento. E daí tu pode, na verdade, pode fazer toda a jornada bootstrap. Eu acho que, de repente, não precisa nem se tu tem condições, eventualmente, de trazer um co-founders que tem as skills e possa ficar full time contigo, tendo as skills, por exemplo, do Anderson, talvez, se é uma coisa que se encaixa, ou a minha, traz o cara como co-founder e vai embora. Entendeu? Porque, a priori, para mim, nenhuma startup precisa de investimento. Em que momento uma startup precisa de investimento? Eu tenho uma coisa legal, tá? Essa empresa que já está com 550 mil de faturamento mês, vai ter uma reunião amanhã, que eu vou tentar passar a minha visão, por que talvez seria bom a gente captar agora.
porque eu tenho receio que em relação a novas tecnologias, alguma coisa, a gente perca timing de crescimento e empresa que vende rápido, empresa que cresce rápido. Isso eu aprendi muito também. Todas as minhas empresas que eu vendi rápido foram empresas que fizeram triple, triple, double, double, ou fizeram triple, 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 e assim por diante. O que é triple, triple, double, double? Tá? Só para todo mundo ficar na mesma régua. A empresa, depois de que ela nasce, ela triplica no segundo ano, triplica no quarto ano, triplica no segundo, triplica no terceiro, duplica no quarto, triplica no quinto. E porque toda empresa que quando bate 1 milhão de MRR, ela já começa a estar apta a ser adquirida no Brasil, tá? Cara, falo com o pessoal de M&A de TOTVS, Deloitte, VC de fora, o mercado pagava antes 10 vezes a ARR, 12, e agora o mercado está marcando de 4 a 7. Então, o que acontece? Teu objetivo é chegar mais rápido possível a R$1 milhão. E daí tu decide se tu capta e faz a empresa, ao invés de valer a empresa por 70, 80, 100, 140 milhões, tu decide se vai vender nesse nível, ou tu vai dar o próximo tombo, que é fazer o seed. Né? Fazer seed é um série A ali, que daí tu vai, só que tu tem que levar a empresa para devolver 10x para o investidor, que é o que ele marca, tem de marcação, daí tu te prepara para ficar mais 5 anos com o investidor na tua cola para tua empresa, porque o teu contrato com ele não vai te deixar sair antes. Tem um monte de amarra. Eu não sei pelo que o Rodrigo passou, mas talvez ele possa até, se puder falar, comenta, em função das amarras que vem junto com o contrato. Por isso, eu acho que talvez por isso ele quer ir direto para o Série A, porque ele não quer amarras antes. A gente sabe que é diluído, né? Desculpa. Eu cometi muita cagada, cara. Não, eu cometi muita cagada no processo de fundraising. Então, assim, várias. Delas, com certeza, foi trazer co-founders inicialmente para a operação e dar muita participação para co-founders que depois deixaram de ser relevantes e estratégicos. E aí, cara, foi um inferno na minha vida. Então, assim, eu tive desses 3 co-founders, apenas um deveria ser co-founder, entendeu? Então, os outros 2 não. Então, e os contratos iniciais com esses co-founders não foram muito bem desenhados comigo inicialmente. No seed, eu tomei uma decisão muito errada de aceitar o KIF na operação. Então, isso também me lascou também durante o processo, mas você conhece muito mais de contrato que eu. E aí, depois, na Série A, eu cometi outra cagada de novo. Enfim, cara, eu só fiz cagada do fundraising, tá? Então, eu não sou um bom exemplo, não, para poder falar de fundraising. Por isso que eu tô... Gasta o nada de meter água fria, né? E na Série A... na Série A eu tomei uma decisão muito errada de partir por um smart money não, né? É uma Série A, mas um estratégico do que para VC. E o estratégico, cara, me lascou nesse processo, porque tentou entrar na minha operação e todas as cagadas que eu tinha feito, basicamente em 4 anos, ele refez, mas com dinheiro que ele mesmo investiu, entendeu? Então, puta de uma cagada. Então, estratégico para a Série A é loucura, cara. Aceita só dinheiro e segue a tua tese, entendeu? Porque você começa, você olha para o cara grande, e esse cara grande que é o estratégico, o que é o cara estratégico grande? É um cara que já está dentro do seu mercado, é muito grande. Quando esse cara olha para o teu mercado e fala assim, cara, é que você não soube fazer. Aí você coloca em dúvida, cara, realmente eu sou um bosta, né? Porque se esse cara fatura 200 milhões por ano, entendeu? Eu tenho que ouvir esse cara, entendeu? Então, eu fiz errado, entendeu? Cara, repetiu todos os erros de novo que eu tinha cometido e foi um inferno, porque os resultados não vieram. Enfim, vou falar para você que eu sou um belo exemplo para não seguir em fundraising. Excelente, tá gostoso demais o papo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Eu acabei acompanhando 9 exits de startups do meu portfólio, pessoa física, mas eu sei de exits de empresa que Magalu comprou, de eu falar, conversar com o founder, já tive, cara, empresa que a iFood comprou, cara, tipo assim, eu já conversei com no mínimo uns 30 empreendedores, umas 30 negócios diferentes que passaram por processo de M&A. Tanto que o meu sonho grande de projeto é botar uma boutique de M&A também, porque como eu estou apoiando ele a crescer, estou apoiando ele a captar, por que eu não vou apoiar ele a vender? E tanto que fica todos os milestones. Quanto é que eu deixo de equity para o anjo? Para o anjo tu deixa de 5 a 10. Quanto é que tu vai deixar no pré-seed ali? Deixa também de 5 a 15 no máximo. Quanto é que tu deixa no seed? De 10 a 15.
para tu chegar com no máximo de 30% do cap table diluído no Série A. Isso eu já fico ensinando os meus investidos, as minhas startups, todo mundo que está dentro do Founders Club lá, ensinando as pessoas a fazer a jornada certa, eventualmente, para não correr um pouco do que a frustração que vocês percebem na fala do Rodrigo, né? Porque é muito fácil deixar dinheiro na mesa. É muito fácil deixar dinheiro na mesa. É muito fácil. Vamos aproveitar essa deixa e conta pra gente qual é a jornada certa, na opinião de vocês. O que é realmente o mais correto a se fazer quando você está pensando na escala? Porque, no fim das contas, o dinheiro é só o meio também. Assim como a IA, o dinheiro é o meio, é para você chegar em algum lugar. E muita gente pega o dinheiro pelo dinheiro, muita gente acaba pegando o dinheiro porque acha que é o correto, porque e aí tá, aquele negócio de porque tá cool, e aí é meio que uma pressão, né? De todo mundo tem que ser unicórnio. Então, na minha percepção, pensando nos diferentes estágios, qual o momento de pegar dinheiro? No anjo, está com a solução validada, mas está precisando tracionar um pouco de pessoas, ou está precisando estruturar um pouco melhor marketing para escalar, mas tu já está com PMF. No pré-seed, cara, estou com um negócio bom, com uma atração bem bacana já, mas está me faltando algumas pessoas extremamente estratégicas que vão me ajudar a crescer. No seed, para mim, seed, série A e daí por diante, o ideal é que tu já esteja com o PMF assim azeitadaço e que a grana venha para fazer ROI. Então, que tu já esteja com canais estruturados que tu venha para porrar. Por que disso? Porque empresa que vende rápido é empresa que cresce rápido. Então, quanto mais rápido tu conseguir fazer o teu negócio crescer, mais vitrine tu é. Tanto para M&A, quanto para novas rodadas. Tanto que é muito bacana. Essa empresa que eu estou contando para vocês, eu não sei como, acho que os caras ficam olhando pela receita, quando sai do lucro presumido, quando sai do simples ao lucro presumido, ou sai do lucro presumido para lucro real, os caras devem ficar acompanhando a movimentação, porque numa semana chega a bater 3 fundos querendo investir na gente. Né? Mas porque tu inverte a ordem do jogo. E quando tu inverte a ordem do jogo, fica ótimo, porque tu escolhe de quem pegar o dinheiro, tu consegue esticar a valuation também, porque o ideal é que, em vez de tu buscar investimento ou valuation pré-definido, deixa o cara bater na tua porta e dizer assim, quero te investir. Eu falei, cara, não estou buscando investimento, mas se tu quiser me pagar 10x, eu topo. O mercado tá marcado de 4 a 7, entendeu? Me paga 10 vezes, eu topo. Mas, cara, na verdade, eu acho que ninguém tem que pegar investimento, porque se o teu negócio tem potencial de M&A mesmo, cara, qualquer 1, 2, 3%, se vender a 100 milhões, tu está falando que está deixando 1 milhão na mesa, 2 milhões na mesa, né? Então, é muito dinheiro que fica. Mas, cara, a melhor hora de pegar dinheiro é a hora que tá com as coisas redondas e pegar para crescer. E para todo mundo que está aqui na sala, tá? Hoje tem FAPESP, tem FAPERGS, hoje tem tanto recurso de fomento que tu consegue acessar 100, 200, 300, 400 mil reais equity free. Esse dinheiro é recurso de subvenção econômica. É negócio que vem do governo para fomentar empreendedorismo. Então, puxa, cara, nem me fala. Se eu pego essa abundância que tem de grana, quando eu estava começando meu negócio lá em 2000, lá que eu vendi carro, apartamento, casa, tudo para fazer das certo, era outro mundo, né? Porque hoje tu tem crédito de nuvem, tu tem... Hoje tu começa um negócio do zero, sem tirar R$1 do bolso por no mínimo 6 meses. Tu ganha cloud, tu ganha CRM, tu ganha crédito por outras ferramentas de Miro, HubSpot, enfim, cara. Hoje tu começa um negócio muito mais fácil do que no passado. Ainda vai lá, ainda pega 200, 300 mil de recurso de subvenção, entendeu? Não, fantástico, fantástico. E para ti, Rodrigo, você concorda com essa jornada que o Anderson passou? Na verdade é o seguinte, depende, né, cara? O que acontece é o seguinte, se você vai começar um negócio hoje, agora, falando do mundo agora, você não precisa de dinheiro para poder construir produto. Você não precisa de dinheiro para construir um MVP muito bom e muito rápido. Se você levar mais do que 30 dias para poder colocar um MVP decente na rua, tem alguma coisa muito errada realmente, ou com você, ou com quem você escolheu para poder estar com o teu time de engenharia, que é o cara técnico do teu lado, porque hoje é muito fácil, muito rápido, tá? Para você testar e validar a tua hipótese. Então você não precisa de dinheiro para o produto, legal. Você precisa de dinheiro para venda?
também não deveria ser necessário você fazer isso, porque faz parte do teu MVP você provar a tese que tem pessoas querendo comprar. Então, até os seus primeiros 10 clientes, não. Agora, se você falar para mim, não, Rodrigo, é um produto B2C, não vamos sair do B2B, certo? É um produto de B2C em escala, barato, cara, via comunidade. Tentar construir comunidade, produto e tentar jogar na comunidade. Não foi aceito em comunidade, cara, para. Tá errado? Ou você melhora ou ajusta. Porque se a comunidade que você está inserido, que na teoria poderia ser o comprador da tua solução, não encarar, é porque está errado a tua tese. Então não adianta. Eu vou dar um exemplo, cara, de um MVP que eu rodei que durou 20 dias. Basicamente coloquei no ar, na onda do NTN, todo mundo bombando no mercado internacional, entrei numa comunidade com 87 mil pessoas aqui gringas, falando de NTN, entrei lá dentro, dei a minha contribuição para a comunidade, todo mundo choveu atrás falando que precisava de ajuda, peguei e construí uma tese de um monitoramento para a NTN, ou seja, basicamente você tem um serviço de monitoramento de todos os workflows do NTN. Tese muito boa, do ponto de vista técnico faz sentido, a tese técnica de ser um NOC para a NTN, o cara gerenciar, legal, coloquei no ar, coloquei na comunidade. 87 mil pessoas que fazem e constroem soluções usando a NTN. Cara, eu tive 7 cadastros no formulário, saca? Entendeu? Assim, de boa. Aí revalidei, falei, meu código foi errado, a minha tese foi errada, coloquei de novo, aumentou para 15 pessoas cadastradas. Aí eu falei, cara, tá errado. Foi assim, 87 mil pessoas na comunidade onde estão as pessoas inseridas. Aí eu fiz uma outra postagem dentro da comunidade. Falei, cara, beleza, me conta, quais são os seus principais desafios? A minha experiência é nisso, nisso, nisso. Trouxe a minha trajetória. Bombou o meu post. Sabe qual é a dificuldade dos caras? Venda. Os caras, todo mundo aprenderam a usar a porra do NTN, mas não consegue vender. Você entendeu? O mercado não tá. O mercado ao qual eu estava tentando inserir a solução era um mercado que eu estava com a tese de o cara está com um problema porque ele tem muito cliente. A tese é o contrário. Cara, eu preciso de cliente, eu quero ter esse problema, mas não tenho ainda. Saca? Então, meu produto é para B2C ou para escala, comunidade, cara. Você não precisa colocar uma linha de código, só coloca a tua tese lá, não tenha medo de compartilhar e ver o que rola. Se em comunidade não encarar, velho, esquece. Então, assim, tem muita coisa que dá para poder fazer sem dinheiro. Então, falando da jornada, se você consegue validar o seu MVP sem precisar de dinheiro, eu tentaria segurar o máximo que fosse possível, escalar com o dinheiro do cliente, o máximo que você puder. Na hora que você provar que tem PMF, aí sim faz sentido. Rodrigo, como que eu provo? Cara, tem várias técnicas do ponto de vista técnico que você pode fazer. Uma que eu já testei com a própria Vensify já 3 vezes nesse ciclo foi simplesmente dar um shutdown no servidor. E ver qual que ia ser a quantidade de chamados abertos, as pessoas reclamando. É verdade, cara. Tem coisas muito simples que dá para poder fazer. Aí, se ninguém te ligar, cara, em 30 minutos ou reclamar, cara, tem alguma coisa errada, revisa. Entendeu? Então, aí você, porra, cara, não, Rodrigo, parou. Daí, aí, o que eu faço de provocação? Eu falo, cara, não sei qual o problema e não sei quanto que vai voltar. Rodrigo, pelo amor de Deus, a minha operação, eu preciso voltar. Eu tô com 20 S10 operando dentro da plataforma, não tem como. Você entendeu? Aí você fala, cara, tem PMF, o cara já não consegue ficar mais sem a porra da solução. Entendeu? Então, essas são as técnicas que dá para você testar o PMF também. Muitas vezes você está com um problema de escala porque você vende errado, o teu pitch está errado, mas o teu produto está bom e é quem você conseguiu colocar para dentro não consegue usar. Aí você começa a descobrir, cara, então quer dizer que o meu produto serve para esse público. Legal. O que eu preciso então? Eu preciso trazer alguém que me ajude a vender, porque eu sou um péssimo vendedor. Então, essa é a sacada para poder fazer sem antes precisar do dinheiro, entendeu? Saca? Aí depois, no dinheiro, você já descobriu o caminho para venda, você já descobriu que o teu produto, as pessoas que você conseguiu vender não conseguem ficar sem, aí é só você entender que dinheiro, cara, é alocação de recursos. Então, assim, você vai pegar dinheiro por tanto de participação, quantas vezes você vai voltar esse dinheiro para você dentro do ROI. Tem que fazer sentido também para você, não é só para o investidor. Entendeu? Então, eu vou dar 10% de participação, que isso no futuro, a longo prazo, pode custar tanto. Legal, qual que é a minha tese de ROI para esse dinheiro que eu vou tomar agora? E assim vai, cara. E a jornada agora no mundo, no Brasil, tá difícil, né? Dinheiro tá muito, muito caro. Então, o cara hoje, sem risco nenhum, o cara consegue fazer PCA mais 10 aí no Brasil. Então, tem que fazer muito sentido para você e para o investidor.
Fantástico. Até pegando esse gancho, né, de que precisa fazer sentido para o investidor, e assim como para você, né, quais são os critérios que são usados por investidores para investir em startups e empresas hoje? Como que vocês veem uma boa startup de IA? São várias perguntas, tá? São do Gabriel. E uma dor muito bem definida, tecnologia única, que não pode ser substituída na próxima atualização da OpenAI. Acho que a gente falou um pouquinho disso já. Ou pessoas com muita experiência criando processos que geram resultados. Fique à vontade, né? Isso é Pega essa primeira parte da pergunta. Os critérios usados pelos investidores para investir em Legal, startups. beleza. Cara, o que eu olho muito é Tan Sanson, né? A primeira coisa que eu olho é a tese de saída que eu construí para mim. Eu pergunto para o empreendedor quem compraria o teu negócio. Se o cara não tiver a resposta pronta, eu tento ajudar ele a procurar, mas se não tiver uma resposta evidente, que tem no mínimo 3, 4, 5, 6 compradores, eu não entro. Por quê? Porque quando tem um comprador só, quem bota preço é quem está comprando. A TOTS comprou esses dias uma startup pagando 2,4 vezes a RR, porque ou o cara vendia para a TOTS ou não vendia para mais ninguém. Né? Então, perdão? Não, caraca, é muito pouco, né? Mas... E qual outro aspecto também? O mercado tem que ser grande bastante para suportar pré-seed, seed, Série A e assim por diante, porque eu já fiz saída por outros investidores, então quando é que o investidor anjo sai? O investidor anjo sai numa limpeza de cap table. Então, raramente o investidor anjo vai para o Série B, Série C, porque no Série A, geralmente, os investidores Série A compram o cap dos anjos. Né? Então, a startup tem que proporcionar a jornada de fundraising. Eu tenho que mirar no mínimo que esse cara tem potencial para fazer série C. Se esse cara não tem potencial para fazer série C, se o mercado tem teto, eu não entro nem por decreto. E, cara, pessoas, né? Eu, como entro muito no early stage, tem que ter cara que tu converse com o founder e vê que o cara tem sangue no olho, né? A ideia eu poderia elencar para vocês umas 10, assim, de tudo, produto tem que ter PMF, não adianta, churn tem que ser baixo, né? Churn na faixa de 3, 3,5, qualquer coisa acima disso, para SaaS B2B não faz sentido. Para B2C, churn na faixa de 15%, 20% até aceitável, 25% aceitável, mas ele tem que crescer mais do que perde. E daí tem, daí tem mais uma série de coisas aí, mas vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho também. Faz a pergunta de novo, só para completar. Sim. Quais os critérios são usados pelos investidores para investir nas startups? Cara, no meu caso foi bem diferente, tá? Então, eu não posso falar muito sobre a experiência. Acho que o do Anderson trouxe mais experiência. No meu caso, especificamente, o meu negócio ele foi muito prejudicado por conta do modelo de negócio em si, na época do fundraising. Porque o que aconteceu? É um negócio que tomou muita proporção muito rápido, né? Ou seja, do ponto de vista de visibilidade, matéria, jornal e tudo mais. Então, isso chamou a atenção das pessoas, mas o que pesava muito era o meu modelo híbrido. Era um modelo de tecnologia com franquia. E o modelo de franquia, para mim, pesou muito nos valuations, na dificuldade de fundos que aceitaram falar comigo. Então, o modelo de negócio é bem importante assim para startup, que ele seja muito claro e muito fácil. Então, no meu caso especificamente, eu fui muito prejudicado nessa etapa porque eu tive menos opções. Eu falei na série A, eu falei com 30 fundos, basicamente para poder realmente ter uma oferta de 3, entendeu? Entre 3, 2 estratégicos e um VC. E aí o do VC veio com um nabo do tamanho do mundo, entendeu? Na oferta deles. E os 2 estratégicos que fez mais sentido, entendeu? Entendi. Então eu não posso falar muito sobre os critérios durante o processo, porque eu fui inteiro errado durante esse processo, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta emendando essa, Rodrigo. Uma coisa que é muito complicada é essa questão de modelo de franquia, né? Eu tive a oportunidade de ter para franquia de alimentos. Cara, de forma geral, o relacionamento entre o franqueado e a franquia já é super complicado.
E o relacionamento entre a empresa, né, a franquia, e o investidor deve ser mil vezes mais complicado. É muita gente dentro de uma cadeia, é um negócio bem complexo, né? E eu vejo outras empresas, recentemente a gente viu a V4, por exemplo, que expandiu absurdamente, de uma forma muito rápida aí no mundo do marketing, para conseguir trazer mais gente para dentro do modelo deles. Como que você enxerga esse negócio? E se você tivesse a oportunidade, você teria feito esse modelo de negócio um pouco diferente lá no início com a Recode? Cara, eu costumo dizer o seguinte, no meu aprendizado de rodando franquia, serviço não deve ser franqueado. Tá? Serviço não deve ser franqueado. Ponto de venda pode ser franqueado, serviço não. A execução do serviço. Tá? Então, assim, não tem como você padronizar serviço, cara. Você pode ser o melhor cara de processo, o melhor cara de engajamento de equipe, você não vai conseguir padronizar processo, serviço. Então, o modelo falando de educação em si, que é os modelos que ficaram famosos, por isso que eu fui para essa linha, Flávio Augusto, Wizard, ficaram ricos com esse modelo, cara, foram eles, entendeu? Então, foi no momento certo, no time certo. O modelo de educação é muito difícil hoje em dia, algum negócio desse virar. E o que aconteceu durante esse processo? Os modelos de EAD universitário é um modelo que ele só terceiriza, por exemplo, o ponto de venda. Então, esse é um modelo que virou no EAD no Brasil e se tornou o mercado que é desse Quantos tamanho. alunos tu tinha, Rodrigo? Eu bati ativo, quando eu vendi, estava com 35 mil alunos ativos. Que legal. Mas eu cheguei a bater 50 e poucos mil. Eu tinha um churn absurdo. E não por falta do produto. Mas é normal do B2C. É normal do B2C. Mais ou menos. Eu vou falar para você que é uma questão que o mercado não tinha, no meu caso especificamente, eu não tinha PMF mesmo escalado. Entendeu? O meu produto, isso é muito louco, cara. Eu escalei sem PMF. E até hoje, tá? Não tem PMF. Porque, isso é louco. Porque é o seguinte, o produto. Mas sempre tem gente saindo, sempre tem muita gente entrando. Muita gente saindo, muita gente entrando, e assim ele sustenta o negócio, é isso? Eu vou te dar um exemplo, coisa de louco. Vou dar um exemplo, só para o pessoal entender quão louco que é o mercado de escala. Eu tô falando de ter escalado mesmo, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu vendia, o produto era bom, a entrada era boa, eu conseguia convencer a entrada, mas o produto que eu entregava para o pai não é o que o pai comprava. O que eu vendia? Eu vendia educação. O pai comprava o quê? Tempo para poder colocar essa criança para fazer alguma coisa. Sabe? Desculpa, eu vi porque eu me vi aqui, ó. Então, é isso que acontecia, entendeu? Então, eu vou alocar porque a criança quer fazer. Então, logo que a educação logo que é legal, porque a criança quer fazer, ela vai fazer. Um ano depois, falando isso das franquias, tá? Um ano depois, o pai chegava e falava assim, pô, legal, agora ele vai fazer balé, agora ele vai fazer judô. Por quê? Porque ele já fez um ano. Não tem continuidade, não via como educação. O nosso modelo só virou depois que a gente foi para dentro das escolas. Mas olha que loucura. Escola, cash burn gigantesco, porque eu faço negócio com a escola nesse ano para entrar no próximo. Nossa. Então, beleza. Negociando com as escolas, um ano de cash, de queimando caixa, para poder chegar e entrar só no próximo ano. Eu vendendo para a escola educação. Sabe o que a escola estava comprando de mim? Não educação. Eles estavam comprando de mim, basicamente, um motivo para poder aumentar a rematrícula deles ou vender para mais alunos. Agora eu tenho inovação, agora eu tenho um produto que a concorrente não tem. Você entendeu? O meu pitch foi mudando ao longo do tempo, porque eu estava vendendo educação e os caras estavam caindo para educação. Entendeu? Eu falei assim, cara, porque eu vou colocar a operação aqui, porque eu vou anunciar. Rodrigo, você me ajuda com letreiro, com outdoor, porque eu vou colocar na cidade inteira, dizendo agora que agora eu tenho. Por quê? Porque agora eu vou fazer rematrícula. Saca? Então, não era educação. Então, esse é o típico produto que você escala que não tem PMF. Que legal. Que loucura, cara. Que coisa... Isso é muito maluco. Baita aprendizado. Eu tenho EdTech, eu tenho uma EdTech de educação financeira infantil, mas essa eu botei dinheiro só para ajudar. Mas a gente tem hoje 2.700 alunos no Brasil inteiro, mas já teve 3.300, e a economia está ferrando um pouco o negócio. Mas eu vou falar contigo no privado. De repente, eu te trago de sócio do Founders Club para a gente criar um negócio animal.
Legal. Mas é o seguinte, ó, EdTech, para quem está aqui, eu vou dar só uma palhinha a mais. EdTech, para quem está aqui, cara, se não for para fazer caixa vendendo curso, você mesmo vendendo ou lançando alguém, EdTech como solução de tecnologia, cara, esquece. Você vai para outro mercado muito maior. EdTech no Brasil é muito pequeno o mercado, muito pequeno. Você vai apanhar demais, é um mercado muito duro para poder sustentar. Então é melhor você abrir o treinamento. Isso, mas se ele tiver LTV médio de 5, 6 anos e cada usuário tem potencial para te deixar tipo uns 20, 30, 40 mil reais. Depende. Vou dar um exemplo. O que que acontece? Eu entrei, estou falando da minha experiência, tá? Educação básica, né? Então, assim, educação básica, legal. Quando a gente começou a entrar dentro das escolas, fomos o primeiro a colocar programa de intracurricular para coding e robótica. Aí o que aconteceu? Os modelos de ensino, de educação mesmo, aqueles que é tipo ângulo, objetivo e tantos outros, eles começaram a criar as versões dele entregando de graça dentro do produto deles já. E a minha educação financeira infantil, que a gente cobra R$ 120 por ano por aluno. Você entendeu? Para esses caras, para poder renovar, eles vão emitindo produtos, e para ele é editorial, cara, então é muito barato colocar um produto a mais lá, mesmo que o cara não vá usar. Aí o cara falou, beleza, como que eu não era prioridade, era só o tema que era prioridade, aí falou, não, agora eu também tenho robótica agora aqui do ângulo, entendeu? Porque esses caras ou fizeram... Entrou pela BNCC na época. Exato. Cara, eu fui o primeiro, ó, pra você ter ideia que loucura, na Bet Educar, lançamento da BNCC, eu lancei na Bet Educar o primeiro programa alinhado de coding, 100% alinhado com a BNCC. Sabe o que eu tinha? Eu tinha a capa do livro e todas as folhas eram em branco. Eu coloquei todo o meu portfólio de produto só com a capa do livro. Se o cara falasse para mim, pega aqui do vidro, eu falei, não, não pode tirar do vidro, que aqui é fechado, porque aqui é só tudo em branco. Fantástico. Então, enfim, educação é complicado, mas eu vou parar de chorar. Mas é engraçado, né? A gente tem visões aí parecidas, mas mesmo com experiências muito diferentes, né? Eu fui sócio lá da Suno Research, que basicamente é educação financeira. E a gente também tinha um churn relativamente alto, mas o volume de gente que vinha, cara, absurdo, absurdo. E aí você olha e fala, não faz sentido investir em empresa assim? Claro que faz. Se me desse a oportunidade, eu investia de novo, porque faz muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, não é qualquer uma. E é muito difícil de conseguir alcançar esse público. Eu acho que essa fidelização aí é meio complexa. Mas, enfim, se eu trazer aqui, vou fazer uma outra pergunta aqui, que essa eu achei muito boa, na real, que é do Daniel. Né? Ele está perguntando quais armadilhas de VCs sacanas eu devo evitar sendo founder de primeira viagem. De que forma eles podem me ferrar? Eu achei isso aqui maravilhoso, Daniel. Chapéu para você. Muito bom. Por favor, fique à vontade aí, gente. Anderson, você que é o cara experiente. Como que você vê que os VCs ferram as startups? Cara, na verdade, a gente pega assim, geralmente VC não tem, né, para ter má fé, tá? O que acontece é pegar VC que não entende nada da tese, que só está dando dinheiro por dinheiro e não tem nada de smart. Porque não tem como VC ferrar com o empreendedor. O que tem é empreendedor que vai lá pegar um anjo que no início da rodada fica com 40% da empresa, 50% da empresa. Isso sim, mas isso o VC qualificado não faz. Tá? Isso o VC qualificado não comete uma gafe dessas. Então, o que a gente tem é que... E tem outra, né? Você pode escolher um VC que esteja muito alinhado à tua tese. Por exemplo, a ABCD, os caras são fera em pegar negócio que é SaaS B2B. Eu acho que o VC tem muito mais para ajudar do que para prejudicar. Mas quem geralmente comete erros assim, pequenos, cara, é investidor anjo. Investidor anjo pegando equity de 15%, 20%, 30%, 40%. Nem isso, porque 15%, eu pego 15%, não tem problema, tá? Eu tenho startup que eu peguei 20%, mas startup está crescendo sozinho, o Bootstrap não pega mais grana de ninguém.
E tem startup que eu falo, eu tô entrando no jogo, vou botar meu time para trabalhar, não precisa gastar nada com grana de marketing, daqui para frente vai embora e só vai reinvestir o que entrar. E eventualmente dá 99%, quer dizer, ao contrário, dá certo. E quando dá errado, o que eu faço? Pega de volta o teu equity. Pega aqui teu equity. Pronto. Entendeu? Mas só entrando aqui, eu já vi muito, realmente pode ser cagada, mas eu acho muito estranho, né? O VC, que é o cara, é um profissional fazendo aquele trabalho, ele não é um investidor anjo que está chegando, eu vou te ajudar, vou levar você daqui para lá. É um cara que, a priori, esse cara vai até o IPO se deixar, né? Vocês acreditam que no fim é mais uma questão de... E VC geralmente, às vezes, também ferra startup quando dá dinheiro demais, quando ela não precisa, e o cara faz cagada pra caceta. Eu não posso citar exemplo para vocês, mas eu vi uma empresa receber 120 milhões de reais em série B, gastava 200 mil reais por mês em tráfego pago, mídia outdoor, em marketing, tudo, e não botava 15 mil reais dentro de casa. Mas daí é cagada em cima de cagada, porque daí é gastando dinheiro onde não devia, botando uma empresa tech botando dinheiro em TV e outdoor, cara. Porra, daí tu já vê que os caras estão fazendo cagada pra caralho. Entendeu? Desculpa a expressão. E daí, cara, mas na verdade o VC não ferra. Eu acho que é muito mais o empreendedor gastar errado e se ferrar, porque daí ele perde a grana e a startup não cresce e depois não capta, né? Depois fica difícil de captar. Ou quando chega no final da jornada, o founder não tem 1%, 2, 3, 4, 5. Os caras que fundaram não tem nada. Daí vende a empresa por meio bi, mas o cara lá tem 1% vai ganhar 5 milhões de reais. É isso. Bacana. Ó, Tá. deixa eu entrar aqui com uma pergunta da Érica. Ela está falando, quando começar a procurar investimento, por vezes o custo da construção da ideia é alto, porém vender uma ideia é mais difícil quando comparado a algo tangível. Vejo que por vezes muitas ideias ficam no caminho devido a isso. Como medir esforços iniciais e prototipagem para ir em busca de investimento? Não sei se o custo de verdade é alto aqui, independente daquilo que você está construindo, né? Porque dá para validar bem simples, mas, enfim, fiquem à vontade, pessoal, por favor. O que vocês acham? Não, Quando começa a procurar esse precisa. investimento? Você não precisa gastar dinheiro com validar a ideia. Então, isso aí é assim, parte do princípio é que ainda você não conseguiu encontrar um jeito de validar, mas não precisa. Eu dei um exemplo aqui, né? Então, assim, eu simplesmente entrei numa comunidade que tinha 87 mil pessoas que usavam a solução, que estavam aprendendo a desenvolver sobre o NTN, que possivelmente são pessoas que estão vendendo o NTN, e simplesmente fiz lá um formulário e falei, pessoal, criei uma solução, criei a LP, falei, cara, criei a solução aqui para monitoramento. Eu quero ver quantas pessoas se cadastram aqui para o early stage da aplicação. Cara, eu não tinha codado absolutamente nada, eu só fiz a LP. Então, aí a partir daí, eu já vi que não valia a pena, cara. Aí legal, tem alguma coisa aqui. Porque se tem 87 mil pessoas e ninguém tá cagando para monitoramento, daí eu falei, deixa eu ver o que é então o problema. Falei assim, beleza, quais são as dificuldades que você tem? Aí trouxe, cara, meu post bateu 720 comentários, venda. Você entendeu? Então o problema era outro. E eu sou da teoria seguinte, cara, isso eu fiz, foi talvez parte mais inconscientemente fazendo, executando, planejando e fazendo go-to-marketing. Eu sempre vendi primeiro e depois entreguei. Quando eu fiz o praiadaferrugem.com.br, eu estou começando um business de internet, quando o Google não tinha representação nenhuma ainda no Brasil, mas eu achei legal que em setembro de 99 o pessoal do Terra foi fazer uma palestra do que era internet, o que ia ser internet, e eu via os banners com Itaú, Coca-Cola, Bradesco, com 40, 30, 50 mil reais só pagando pelos banners. Eu falei, cara, esse negócio de internet vai drenar dinheiro do mercado de várias formas por publicidade. E quando eu tive o insight da Praia da Ferrugem, eu pensei o seguinte, pô, as pessoas só digitam óbvio, se o praiadaferrugem.com.br for meu, as pousadas vão pagar para aparecer. Tive a ideia dia 23 de dezembro, dia 26 de dezembro falei com alguém para fazer o site, me cobrou 6 mil reais, dia 31 de dezembro de 1999 eu registrei o praiadaferrugem.com.br, dia 2 e 13 de janeiro de 2000, 20 pousadas, das 20 pousadas, 12 me disseram assim, faz isso que eu te pago 500 pratas.
pago R$500. Eu ganhei R$6.000 em 2 dias, que naquela época se equiparava a $6.000. Eu nunca tinha ganho tanto dinheiro em 2 dias. Dia 15 de janeiro o site estava no ar, fui lá, passei o chapéu em todo mundo me pagou as 500 pratas. Eu fiquei pensando ali, lá pelo dia 20 de janeiro, eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu falei, cara, eu tive uma ideia. Pô, se comprar da ferrugem.com.br, eu fiz R$6.000 em 2 dias, se comprar gramado.com.br, no ano eu estou rico. Fui lá, descobri quem era o site, comprei o domínio, botei o site no ar dia 15 de abril de 2000 e deu tudo errado. Primeiro ano só fiz 3 vendas. Por quê? Porque Praia da Ferrugem, os donos de pousadas, dos 12 que eu vendi, 8 eram argentinos, que já usavam e-mail para conversar com a família, os outros 4 foram early adopters, aqueles malucos, que foram os mesmos 3 que eu fiz em Gramado. E quando eu vou para Gramado, todo mundo dono de pousada 35, 40, 45 anos, ninguém sequer tinha computador na pousada ainda. Né? Mas aí depois eu pivoto para reservas, daí eu ganho dinheiro. Daí eu Mas, começo ó, só para dar a de graça. resposta pronta ali para a pessoa que fez a pergunta aí, assim, qual que é o momento certo para você captar dinheiro? Quando você tiver já alinhado quem é o seu ICP, seu Ideal Customer Profile, quando o teu produto ele já suporta uma carga maior de pessoas, você já tem um processo de onboard bem desenhado, você já tem uma... Cara, quando eu falo bem desenhado, peraí, não é perfeito, tá? É o básico, legal. Quando um cliente entra, eu sei quando ele entra, o que ele faz, como que eu vou fazer para ativar esse cara e ele usar a solução. Eu já sei como que eu faço para poder, eu já sei como buscar esse cara. Eu vou dar um exemplo, eu estou em 5 semanas de operação com a Vincify, até falei com o Anderson, cara, eu não tenho ideia de quem é meu ICP. Eu não tenho ideia. Por isso que eu falo que o PMF aqui, porque, cara, eu vou contratar uma pessoa para ser bem menos do que eu. Porque, cara, senta aí e me ajuda a achar quem é o cara que vai comprar. Tá errado. Entendeu? Eu poderia contratar uma pessoa para poder ajudar, 2 pessoas para poder. Poderia. Mas faz sentido? Não faz, entendeu? Porque eu não tenho as respostas. Quando você contrata, quando você tem mais resposta do que pergunta. Entendeu? Se você tem mais pergunta do que resposta, cara, segura. Porque ainda não está no momento certo. Eu tô com uma pergunta aqui que dá para encaixar nessa aqui, tá? Que é do Jean. Ele está perguntando, no calor da emoção pela conquista do investimento, como buscar a razão evitando as ciladas mais comuns para marinheiro de primeira viagem? Dos dois também, gente. Cara, na verdade eu vejo muito empreendedor buscando investimento por hype. Esses dias eu marquei um almoço, um cara que estava buscando investimento, e daí o cara me bota na mesa a chave de uma BMW. E daí eu fiquei conversando com ele, ele me explicou um monte de coisa, estava captando, eu quero 700 mil, blá, blá. E eu perguntei para ele assim, teu carro está quitado? Ele falou, tá, vende o carro primeiro e investe, e depois, se tu tiver com mais tração, vem falar comigo antes de pegar o meu dinheiro, peça o teu. Né? Porque às vezes as pessoas vão buscar grana por hype, né? Enfim. Mas, cara, acho que não tem cilada, assim. Eu acho que é tudo tu buscar muito mais o investidor certo, buscar alguém que possa te agregar valor. Hoje é uma grande vantagem que hoje tu não precisa só pegar dinheiro de investidor, tu pode buscar dinheiro de corporate venture capital também, tu pode pegar um CVC da Randon, CVC da Renner, CVC da Marco Polo, cara, tem tanto CVC do Banco do Brasil, CVC da Natura, tem tanto CVC que pode pegar um dinheiro com uma camada de smart absurda, né? Você tem uma fintech, imagina ter uma fintech e pega dinheiro no CVC do Banco do Brasil. E embora a gente foi investidor lá, a Venture investiu na faltou o nome da startup, uma fintech que o Banco do Brasil investiu 5 milhões, mas acho que não vai dar certo. Mas enfim, cara, eu acho que tem que ter. Não tem outra, tá? Eu sou da teoria que ninguém nasce para fazer unicórnio. Eu acho que toda startup nasce, assim, do meu ponto de vista, e por isso que eu ajudo tanto gente pro bono, né? 30, 40% do meu tempo é dando mentoria, fazendo trabalho voluntário. Que, cara, meu sonho grande é ver o empreendedor fazer o negócio dar certo e gerar emprego e renda. Porque, cara, tu pode ser feliz pra caramba com o negócio faturando 2, 3, 4, 5 milhões de reais por ano, como pode ser feliz pra caramba com o negócio faturando meio milhão de reais por ano. Né? Se tem um negócio para lifestyle business, pode morar na praia. Isso aconteceu comigo, tá? Eu investi numa empresa que faturava 100 mil reais antes do Covid. No Covid foi para o faturamento de meio milhão de reais. Quando já estava com meio milhão de reais de faturamento, eu falei, cara, vamos fazer a próxima rodada? Eles falaram assim, Anderson, tá tão bom morar na praia, cara, não vou voltar para Porto Alegre.
tu não te importa de devolver o teu dinheiro. É o que eu chamo de cashback. Eu já fiz 3, 4 cashback. Cashback é quando eu vejo que o negócio cresce, eu ficando de lado, o empreendedor tem grana para devolver, me devolve. Ou um negócio que vejo que não vai ter potencial de saída, mas o empreendedor mesmo assim tem dinheiro. Eu falei, cara, te dei 50 mil reais, não quer me devolver 20, não quer me devolver 30, e tu pega de volta o teu equity. O empreendedor tem muita perca o equity de compra, né? E, enfim, cara, eu acho que o mais importante é tu ser feliz. No final das contas, para mim, cara, eu acho que o mais importante de tudo na vida é a gente ser feliz. O resto, se vai pegar investimento, se não vai, se vai buscar investidor, se vai, enfim, acho que o mais importante é tu buscar a realização daquilo que tu faz, porque queira ou não, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, qualquer outra coisa, salvo se faz que nem eu, em 2012 eu decidi que não seria CEO de mais nada, e desde 2012 eu sou trabalho de home office, né? Eu trabalho em casa, agora tá vendo a esposa dizendo, mandando ir pro quarto, se eu fosse continuar falando um pouco, vai para lá, porque já tá falando alto demais aqui nessa... Mas, enfim, é um pouco disso. Boa. Eu tenho outra pergunta aqui do Ícaro. Eu já vou endereçar aqui a vocês dois. Eu não dei oportunidade para o Rodrigo responder, mas é porque eu acho que isso aqui meio que fechou, né? Tranquilo? Existe oportunidade de remunerar não apenas no exit, mas durante. E essa eu acho que é. O Anderson estava falando comigo ontem a respeito disso, né? Mas vai lá. Boa. Cara, eu mudei meus contratos de investimento desde 2023. Todos os meus instrumentos de mútuo conversível prevê remuneração como conselheiro por milestone de crescimento. Eu não vou ficar mais esperando. Porque o exit não é previsível, pessoal. E o crescimento das startups, por incrível que pareça, minha tese de investimento é não perder dinheiro e eu vou convicto para fazer o negócio dar certo. Eu trabalho para o negócio dar certo. Por que o negócio vai dar certo? Eu nunca vou ser remunerado por isso. Então, teve uma empresa que a gente deixou de vender o ano passado, ano retrasado, por 70 milhões de reais, e porque os founders acharam que não, e por que a empresa faturando, por que eu não vou ser remunerado? Então, eu mudei, tá? Eu mudei, mas é lógico, eu não oriento ninguém a fazer isso, se for investidor anjo normal, e fundo não vai, nunca vai pedir isso, fundo. Mas como eu fiz disso lifestyle business, e quero continuar apoiando o crescimento das empresas, eu acho que nada é mais fair eu ser remunerado pelo crescimento, pelo que eu apoio, enfim, né? Eu acho que é justo. Mas esse é meio um caso fora da curva, tá? Inclusive, agora eu estou para montar um fundo, eu estou com dificuldade para montar o fundo porque os investidores falam isso para mim que é conflito de interesse. E daí eu estou dando risada porque conflito de interesse é ele perder dinheiro, é isso, porque os caras ficam preocupados com quanto eu estou ganhando, né? Então, talvez até ou vou montar um family office pequenininho, eu monto meu próprio fundo, ou vou escolher só 5, 6, 7 investidores que estejam alinhados com isso e vão me permitir ser remunerado pelas empresas. Eu não vou... Porque o que acontece com todos os fundos, tá? Os fundos geralmente têm uma taxa de 2% ao ano. Só que eu sei fundo que está com 16 anos e que tem 4 unicórnios no portfólio e a pessoa continua trabalhando de graça com as empresas sendo unicórnios. Imagina, olha, absurdo. Né? Porque não previa remuneração. E não tem nada de errado nisso. E como este não é previsível, mas o crescimento eu acho que nada mais justo que definir. E é lógico, tudo tem teto, né? Um conselheiro ganha no máximo lá 15 mil reais por mês, meu teto é de 10 a 15, e a startup começa a pagar conforme que nem eu tenho case que eu posso usar. Essa que faturava 150, eu falei para o cara, quando a gente dobrar a empresa, eu começo a receber mil, a cada 100 mil de novo MRR, eu recebo mais 1.000. Então, quando a gente bater 1,3 milhões de reais, eu vou ter 10 mil, e 10 mil é meu teto como conselho. Mas daí essa eu tenho não diluição, até daí eu fui mudando meus contratos. Mas é legal, porque se eu construir um portfólio de 20 empresas, né, com todas elas me dando de 10 a 15 mil reais por mês, tá bom, não tá ruim. E por isso que agora eu estou criando um movimento que é de Growth Advisors, registrei a marca Growth Advisors, porque eu vejo que muita startup pode crescer sem investimento, com pessoas estratégicas, então vão ser pessoas que vão poder ter lá 1%, 2% da empresa, e também vai ter Growth Advisors que vão ser remunerados. Então, vou montar um time de Growth Advisors que eventualmente pode trabalhar até para o meu portfólio, entendeu? Eu vou falar da minha tese especificamente aqui sobre isso, acho que é interessante. A minha tese de não pegar dinheiro com fundo é porque eu estou com uma tese eu tenho já a estratégia de saída.
Então, eu já estou construindo para poder tentar, eu já estou começando a tentar chegar nas pessoas que eu quero. Então, a minha tese é provar o modelo de negócio, conseguir conectar com um grupo de pessoas que eu mapeei, que faz sentido para eu ser adquirido, e fazer uma saída em menos de um ano. Então, a minha tese é essa, entendeu? Então, por isso que eu não busco dinheiro, mas, de novo, é um outro momento, né? Então, eu estou financiando a própria operação, eu tenho dinheiro para poder financiar o crescimento da empresa inicialmente, então eu não preciso de anjo, ou seja, durante esse processo, então é outro momento. Mas uma coisa que eu ia comentar, que uma das minhas teses dentro dessa visão era de um venture builder olhando para os corporate venture capitals, tentando entender qual é as dores que essas grandes empresas com o corporate, como eu montei um corporate venture capital, eu fiz todo o processo de discovery dos desafios, eu vi o quanto de oportunidade tem dentro de uma empresa grande. Então, aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, mais do que construir uma startup para tentar provar o modelo de negócio, deixa eu construir um negócio baseado no que essas empresas já precisam. E eu aplico para os corporate venture capital delas já a solução que eu já identifiquei. Como você consegue fazer isso? Relacionamento. Cara, conversa com as pessoas daquela empresa específica que você tem network, você vai descobrir os problemas. Quando você começa a falar, cara, me fala, quais são as suas principais dores? Já era, irmão. Você constrói a solução e aplica para o corporate venture capital daquela empresa. Se o cara não te comprar, cara, ou você tá fazendo, você é ruim mesmo, e ou a sua solução é ruim, ou você é ruim. Porque se você já teve a informação, construiu alguma coisa alinhada para o corporate venture capital, o corporate venture capital não te aceitou, é porque tem coisa errada. Parte para o segundo, parte para o terceiro, assim vai. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui com base no que o Rodrigo está falando, tá? Exatamente nessa linha. O que eu tenho aqui dentro do Angel Investor Club, tá? Vocês estão vendo a tela aí, né? Sim. Tá. O que eu estou construindo aqui, cara? Um dos maiores hubs de conexões, negócio e ecossistema de inovação. Isso aqui é um ambiente colaborativo e cooperativo, gerando oportunidade de negócio para todos os membros. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho líderes de comunidades de startups em todo o Brasil que ficam olhando as startups nos seus ecossistemas locais. Depois eu tenho rede de inovação aberta de grandes empresas. Então, as empresas ficam botando dentro do grupo de WhatsApp o que elas estão buscando. Rodrigo, o que você está falando, o que está fazendo, eu fico recebendo feedback diário. Para vocês terem ideia, vou mostrar para vocês aqui. Hoje eu fiz um onboarding do Head de Inovação da Renner, dentro do grupo do Angel. Deixa eu mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Por coincidência, eu acabei de botar aqui um desafio de inovação da Rap Vida, tá? Que estou buscando aqui dentro do grupo do Founders Club, onde eu tenho 627 founders. Mas hoje, dentro do grupo do Angel, aqui o pessoal dando as boas-vindas para o cara de inovação, para o cara Stasi. Olha aqui, ele está dizendo exatamente tudo o que ele quer e o que ele mira. E esse cara, ele é o cara de estratégia. Eu almocei com esse cara hoje, para vocês terem ideia. Hoje eu fiz o onboarding dele aqui, ó. Fiz o onboarding dele durante o almoço. Eu almocei com ele, incluí ele no grupo meio-dia e 20. Cara, o cara, exatamente isso que o Rodrigo está falando. Então é muito mais fácil tu desenvolver algo tailor-made para uma necessidade do mercado do que tu sair desenvolvendo coisa aleatória achando que a dor existe. Não. Aqui, entendeu? É um pouco disso. Acho que é por isso que muita empresa também, muita startup, ela acaba nascendo, especialmente SaaS, B2B, acaba nascendo de consultoria, né? Então a galera tá lá dando consultoria. Ou, às vezes, eu tenho, por exemplo, um cliente que ele trabalha muito com design, trabalha com umas empresas grandes, e esse cara, ele era funcionário. Chegou um momento que ele começou a ver a oportunidade, viu o quanto que as agências ganhavam lá do outro lado, ele falou, porra, me dá um pedacinho desse negócio, né? Porque você para comparar o salário do funcionário com o que a empresa externa estava recebendo, não fazia, a diferença era gritante. E só percebem essas oportunidades quem acaba tendo mais relacionamento, quem acaba interagindo mais com o resto da galera. E entrando até nisso, porque o relacionamento realmente é um dos pontos mais importantes, eu concordo com vocês dois, mas como que você faz para conseguir ter essa abertura, ter esse relacionamento, especialmente com o investidor, ou não só com o investidor, na verdade, porque a galera também tá perguntando aqui, e na verdade, ó, gente, essa é a última pergunta, só para vocês saberem.
Mas depois, logo na sequência, eu já falo um pouquinho rapidinho com vocês, mas aí a gente conclui. Como que a gente faz para conseguir alcançar esses caras? Alcançar, inclusive, novos sócios, pessoas que vão fazer sentido para a nossa operação. Como vocês fazem isso? Porque, querendo ou não, o sócio não deixa de ser investidor. Ele está colocando o trabalho dele, ele está colocando o tempo dele dentro da tua operação. Como vocês fazem para atrair essas pessoas? Eu vou passar para vocês. É que eu construí uma super reputação e autoridade nesse ambiente de inovação como um todo. Vocês não sabem quanto eu investi para construir isso. Né? Só para botar no cheque de 100 mil no veículo da Bossa, 50 mil na Venture, mas, enfim, só investindo em veículo, botei lá quase meia milha. Sem contar o que eu investi sozinho direto nas startups. Mas tem uma forma muito fácil de você construir relacionamentos, tá? E eu falo sobre isso para o pessoal do Founders por dentro do LinkedIn. Cara, a primeira coisa no LinkedIn, eu acho um absurdo, e o LinkedIn quase está virando um e-mail marketing de tanto spam que eu recebo na minha caixa, mas eu acho como as pessoas são amadoras fazendo conexão pelo dentro do LinkedIn. Quer se conectar com alguém que para ti faz muito sentido no LinkedIn? Olha a dica. Começa a curtir e comentar as publicações dessa pessoa. Vai acompanhando essa pessoa, curte e comenta, curte e comenta, curte e comenta. Cara, espera uns 2, 3 meses para fazer abordagem dessa pessoa. Quando tu for abordar essa pessoa, fala para ela o seguinte: fulano, pô, vem acompanhando teus conteúdos, tu não é mais um estranho pro cara, porque o cara já viu um monte de vezes o teu nome ali, curtindo e comentando. Vem curtindo, acompanhando teus conteúdos, eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que tu pode me ajudar. Cara, as pessoas inconscientemente, muito mais fácil tu pegar, conseguir uma agenda com alguém pedindo uma ajuda, do que fazendo uma oferta de serviço a essa pessoa. E, cara, eu 95, é lógico que pô, meu LinkedIn hoje está mega bombado pelo ecossistema de inovação, mas, cara, eu falei assim com o Romero Rodrigues, há 4 anos atrás, quando eu não era nada. Eu falei assim com o Rodrigo Bayer, que é da SoftBank, eu acompanhava o conteúdo do VC para Founders, e eu vi ele pedir para todo mundo seguir e marcar a notificação. Eu fui olhar o canal dele no YouTube, não tinha nada de SEO para YouTube, eu mando uma mensagem para ele no LinkedIn, bem assim, posso fazer aqui. Rodrigo, tenho acompanhado os conteúdos, acho fantástico, eu sou expert em SEO, acho que tu poderia melhorar um monte a visibilidade dos teus negócios, eu topo ceder 30 minutos do meu tempo. Ele falou na hora, me respondeu assim, acho que no mesmo dia, Anderson, beleza, vamos conversar. Foi o cara que me ajudou a fazer o valuation da empresa que eu vendi para a Vetex. E, cara, eu acho que uma coisa que eu dou uma dica para vocês, a gente não tem nada que a gente não possa fazer, que a gente não possa se desenvolver. E eu vou dizer para vocês também que com boa vontade e estratégia, a gente consegue quase tudo nessa vida. Com boa vontade, com estratégia, a única coisa, o desafio é pensar a estratégia certa para a abordagem certa. Mas, cara, LinkedIn para mim é um achado. Mas, e participem de Hub. Se alguém aqui tem startup, convido todo mundo a virar membro do Founders Club. Já vou fazer meu pitch aqui, não estava planejado, mas o membership é R$1.400 por ano, mas por R$790 eu dou um cupom de 50% para todo mundo e vai fazer parte do nosso ecossistema. Porque lá a gente conecta com o Big Corp, lá eu conecto com o investidor. Lá a gente traz o Anderson para gerar conteúdo. Eu já trouxe para palestrar para a gente o Romero Rodrigues. Cara, teve gente que teve a capacidade. Foi muito legal. Eu trouxe o Marcelo, que foi fundador da NotecNet, que vendeu para a ZASP, que era da Telefônica, que era a Terra. O cara foi CEO do Terra. O cara, num evento do Founders Club, ele tem um business que investe em negócio de mídia, um founder pregou e fez, porque ele deu 1 hora de aula e depois entra no momento de mentoria. O cara simplesmente falou assim, eu tenho uma startup que faz isso e aquilo, eu achei bacana, como é que eu resolvi isso? Ele falou assim, cara, achei muito legal o que tu faz, vem falar comigo. Cara, é coisa de tu estar no lugar certo, na hora certa, com as conexões certas. Então, se tu quer empreender, vai estar em ambiente de inovação, quer falar com o investidor, vai onde está. É que nem meu sócio que estava lá no evento em Brasília, né? E eu estou falando, cara, eu já tinha falado para a Carol que esse negócio tinha muito fit com ela, porque é um business de cripto, é Declare Cripto, é um business de declaração de cripto, de imposto de renda para cripto. A Carol vive vendendo infoproduto de cripto, e ela gera uma base gigante que quem compra o infoproduto compra cripto, precisa declarar cripto. E eu tenho um business que eu já tenho um cadastro mais de 16 mil pessoas e tenho 1.600 pessoas que pagam FII da assinatura para fazer a declaração.
E foi legal que foi essa abordagem que eu falei para ela, pô, Carol, estou um tempo tentando falar contigo, eu tenho um cadastro de 16 mil leads qualificados para tu fazer o lançamento, eu tenho mais 1.600 ativos, o cara tá aí e quer falar contigo. A Carol me responde, manda ele vir falar comigo que eu vou falar com ele. O cara estava no lugar certo, na hora certa, próximo da pessoa certa, conhecia a pessoa certa e conhecia outra pessoa certa. Eu não sei se você sabe, mas tem uma referência global que, a priori, nós estaríamos a 3 apertos de mão de qualquer pessoa no mundo. Né? Apertando a minha mão, vocês apertariam a mão do Romero Rodrigues. Apertando a minha mão, vocês apertariam a mão do João Kepler. Apertando a minha mão, vocês apertam a mão da Camila Farani. Apertando a minha mão, vocês chegam na Carol Pfeiffer, e assim por diante. Quais as mesas que tu está sentando que te proporciona chegar mais rápido nas mãos que tu quer apertar. Essa é a dica que eu deixo para vocês para fechar. Legal. Obrigado, viu, Anderson? Brigadaço. Eu quero teu take também aí nesse sentido, né, desse relacionamento, como que você faz, como que você tenta atrair, Rodrigo. E na sequência pode ficar à vontade também para fazer teu pitch. A gente já está chegando no finzinho aqui, né? Por favor, manda lá. Cara, na verdade, eu tô velho, né, cara? Então, quando você é velho, você conhece muita gente. Então, é diferente a jornada, entendeu? Então, você acumula muita gente ao longo do caminho. Mas, vou ser sincero, durante 4 anos, eu fiquei morto pro mercado, né? Então, basicamente, o que eu falo, eu morri e 4 anos agora eu voltei. Então, e é difícil, porque eu senti isso. Eu saí no auge da época, quando eu saí do Brasil, matéria, Forbes, enfim, valor econômico e tudo bombando, durou 6 meses. 6 meses. Depois de 6 meses, ninguém mais lembrava de mim. Entendeu? Então, assim, é o fato, cara, é isso mesmo. Então, eu tô falando de relacionamento próximo. Então, todo mundo que você falava, todo mundo, cara, Rodrigo, qual que vai ser a próxima coisa? Qual que é a próxima coisa? Fundo, gente de VC, pessoas que já tinham investido na época. Cara, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Durou 6 meses. Quando viu que não ia fazer nada, acabou. Né? Então, agora, eu tô voltando 4 anos depois, reativando a base. O que eu estou fazendo, cara, durante esse período de reativar os meus relacionamentos? Tentando ser o mais interessante possível para essas pessoas. Então, basicamente, pegando o aprendizado de 2 anos aí, inserido 100% nesse mundo de AI e trazendo esse assunto como pauta. Falei, cara, se você precisar de ajuda em alguma coisa relacionada a AI, aí eu sei que vocês estão fazendo isso, tal. Se você precisar de um workshop para o time de engenharia de como utilizar AI para Copilot, para codar. Cara, eu comecei assim. Aí você vai para 1, para 2, isso já fechou. Dos 6 contratos que eu tenho, 1 contrato veio disso, cara. É de uma palestra, um workshop para o time de engenharia da Galileu Saúde. Então foi lá e fechou o contrato. Então, basicamente, relacionamento. Daí esse cara já me conectou com o cara da Hotmart, entendeu? Porque o cara gostou de mim, o VP de lá. E assim vai, cara. Então, você precisa ter uma pessoa de bom relacionamento e entregar alguma coisa de valor para essa pessoa e a partir daí você deixa a coisa acontecer. Basicamente são 5 semanas, amanhã fazem 5 semanas que eu estou ativo de novo. Aí, óbvio que agora que eu estou fazendo essa ativação meio que no turbo, né? Porque a minha solução, que eu vendo, que é a Vensify, que é o projeto que eu estou tocando agora, é justamente uma solução para o LinkedIn, de social selling e de prospecção. Então, eu sou o meu heavy user da plataforma, então desde o day one. Né? Então, eu costumo dizer, Anderson, que eu rasguei o roadmap, toda a estratégia básica de você segue sobre framework de desenvolvimento, eu joguei fora e falei, cara, eu construo aquilo que eu preciso, foda-se. O que está errado aqui no meu processo? Você saiu construindo, entendeu? E agora, com 6 clientes dentro da base, ativos com volume de pessoas, eu estou com 6 clientes, mas que estão com 270 usuários dentro da plataforma usando. Então, aí agora eu estou aprendendo com as pessoas que estão operando. Então, o meu roadmap está aumentando, mas basicamente eu olho assim, não, esse aqui não, o meu está na frente, eu tenho prioridade, entendeu? Então, basicamente, eu estou nessa jornada. E é legal que o Rodrigo está falando, resumindo, ele falou o seguinte para vocês: sejam interessantes sem serem interesseiros. Se vocês forem interessantes, né, lá entregando conteúdo primeiro, gerando valor para as pessoas, e a partir disso ele pode pedir. Cara, eu nunca vou esquecer, quando eu estava entrando no ecossistema de inovação, mais ou menos 1 ano e meio depois, chegou uma menina dentro do grupo de WhatsApp, ela, por coincidência, ela mandou mensagem agora, estava olhando, lá da Grow. Ela perguntou assim: Anderson, por que tu ajuda todo mundo? Porque no dia que eu precisar de ajuda,
eu tenho certeza que as pessoas vão se mover para me ajudar. Cara, e isso é uma máxima para mim que funciona super bem. O universo conspira, tudo que tu dá, tu recebe de volta. E, cara, esse círculo virtuoso do bem, ele volta, velho. Não tem como. Eu contei, hoje eu contei no almoço pro cara da Renner. Todo o meu negócio que eu tinha até 2018, eu comecei a investir em startup no final de 2017. O meu segundo investimento foi abril de 2018. Em março de 2020, entra o Covid. De onde é que eu ganhava dinheiro? Do turismo e de aluguel de imóveis. O que acontece com as minhas fontes de renda? Elas secam, mas secam, cara, tipo assim, de entrar 5% do que eu recebia de grana, porque parou tudo, fechou hotel, fechou tudo. E como é que eu vi por durante 6, 7 meses só queimando caixa, eu apavorado. Tu tem que pagar condomínio, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar a escola das crianças, tem que pagar tudo. O que eu reduzi meu custo de vida foi só que eu parei de viajar. Mas, cara, aquela coisa que Deus escreve na linha torta, no final de 2020, eu vendo a minha primeira startup com múltiplo de 20 vezes. Respira assim. Em abril de 21, eu vendo a minha segunda startup com múltiplo de 90 vezes. Cara, daí nunca mais tive pepino. Aí aposentou, acabou. Aí aposentou. Na verdade, eu não disse que eu aposentei, cara, mas em 2012 eu decidi que eu nunca mais seria CEO de mais nada na minha vida, então assim, vou seguir a risca isso, eu nunca mais vou ser CEO de mais nada. Ontem eu falei com o Anderson, convidei ele para ser CEO do negócio novo, ele falou que não quer. Mas eu não vou ser CEO de mais nada. Não quero ser CEO, cara. A única carteira que eu assino é da minha empregada da minha casa. É a única carteira que eu assino, desde 2012. Eu não tenho a função de faltou dinheiro na folha, eu não tenho a função de dor de barriga no cara, cara, isso é uma coisa legal que eu consegui construir para mim, né? Cara, meu pepino é um desgraçado que invadiu meu terreno na Ilha das Flores lá, que eu estou 1 ano para tirar o cara do meu terreno da ilha, entendeu? É isso. Eu me incomodo com coisas assim. Mas, tá legal, gente. Se tu não te estressa com as startups estão dando errado, eu falei, não, cara, o que perder faz parte do jogo. A gente tem que perder, faz parte do jogo, entendeu? Isso que eu menos me preocupo, por incrível que pareça. Não, muito bom, gente. Pô, eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer vocês, a generosidade de vocês parar, de bater um papo com a comunidade. Coloquei vocês lá também para vocês interagirem. É uma galera muito boa em ambos os grupos, tanto no grupo de marketing científico quanto no grupo de Growth SP, que é Brasil inteiro já, né? Ele nasceu em São Paulo e depois começou a expandir. E tem muita gente boa, tem muito empreendedor, tem muito growth hacker, tem, enfim, gente de todo tipo, mas principalmente gente que está buscando escalas, gente que está buscando crescer. Então, foi muito generoso da parte de vocês, cedeu o tempo de vocês para conversar com a gente. A gente sabe que o tempo é valioso. E queria, de novo, agradecer em nome dos grupos, em nome das comunidades aqui, Legal. o tempo que vocês esperaram para a gente. Deixa eu fechar uma coisa comigo. Por favor. Eu não aposentei, tá? Eu costumo dizer que meu trabalho é meu hobby, eu só tenho que cuidar para não me divertir demais. Eu sou um cara de 10, 12 horas por dia, no mínimo, assim. Eu amo trabalhar. Só que eu tenho que cuidar para não me divertir demais. Às vezes eu trabalho muito. Falar a verdade, eu não gosto muito de trabalhar, não, cara. Eu só trabalho por esporte mesmo, entendeu? Mas não, eu gosto. Vou fazer o quê, né? Não tem jeito. Sabe a coisa que eu mais gosto, velho? Me dá uma missão impossível. O que eu mais vi na minha vida não dá, tu é maluco, vai dar errado. E mesma coisa das startups. Quando eu vou lá investir numa coisa que tem um monte de gente que vai dizer, mas tu vai investir num CRM. Eu imagino investir num CRM em 2019 com Salesforce, HubSpot, Pipedrive, whatever. Hoje fatura 1,3 milhões de reais e crescendo. E Anderson, eu posso me dar o luxo de falar para um cara que hoje que fala sobre investimento, quando ele pergunta se eu gosto de trabalhar, eu falo que não. Cara, já não seria investido de jeito nenhum, entendeu? Você gosta de trabalhar? Eu falei, não, cara, eu moro a 15 minutos da Disney, meu irmão. Eu não gosto de trabalhar, então eu só trabalho porque preciso. Eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de resolver problemas, gosto de ajudar pessoas a resolver problemas. Muito bom, gente. Obrigado, Anderson, pelo convite, irmão. Obrigado mesmo, viu? Prazer. Eu quero aproveitar aqui. Pode falar.
Não, eles têm que me dar o contato do Rodrigo depois. Né? Ele falou que não é Lógico. investidor, mas eu vou me candidatar a ser sócio, se ele quer co-founder aí. É isso. Galera, a gente está encerrando aqui. Eu quero avisar que o pessoal que participou, que se inscreveu ali, vai ganhar. Ganhar não, né? Vai concorrer a uma garrafinha do Saster. Então, ó, aqui, ó que bonitinha a garrafinha do Saster. Como eu falei, promessa dívida, esse aqui vai para o sorteio. Eu vou mandar para o e-mail de vocês aqui o link, e aí vai jogar no sorteador aí. Quem ganhar, ganhou, tá bom? E torçam aí para que sejam vocês. Além disso, obviamente, eu vou mandar todas as questões, todas as perguntas para o Rodrigo, para o Anderson, dentro do grupo mesmo, tá? Para eles poderem responder, a galera poder ir acompanhando, entender como que eles veem todo esse cenário, porque tem muita pergunta que não foi respondida, bastante coisa mesmo. Mas, de novo, obrigado, gente. E obrigado a todo mundo que ficou até agora com a gente, né? A gente passou bastante do horário, são quase 9 horas da noite. Brigadaço mesmo. E avisando também o pessoal do grupo, mais uma coisa, que é muito importante, a gente vai fazer mais eventos como esse, tá? A ideia é a gente começar a engajar esse grupo, a gente trazer mais peso, começar a conversar, aprender em conjunto, a gente trocar ideias, porque não tem maneira melhor de crescer do que através de relacionamento, e é isso que a gente está fazendo em comunidade. Então é isso. Deixa eu Muito obrigado, galera. uma coisa. Fique à vontade, por favor. Não, só trazer uma coisa. Anderson, depois escolhe do teu relacionamento, quem você conhece aí do grupo, alguma startup B2B que faz sentido, que precisa de apoio ali no LinkedIn, eu libero uma licença. Eu não estou pegando licenças individuais, é só para empresas maiores, mas eu libero uma licença para o cara, se já tiver já uma ideia uma da ideia já de um ICP, o cara já sabe exatamente quem é o cliente. Mas é para a pessoa física ou é conta da empresa? Não, empresa. Não, sempre conta, LinkedIn sempre escala com conta da pessoa física. Então tem que ser alguém, é um modelo assim, o que vale a pena, Anderson? Um founder que está tocando aí com um co-founder, tudo mais, está batendo cabeça na parte de venda entre produto, mas o cara tem um produto bom, está sólido, porque daí ele deixa a parte da prospecção do LinkedIn automático na plataforma, enquanto cuida de produto, demo e tudo mais. Então a gente terceiriza essa... Legal. O que eu estou fazendo? Eu estou falando aqui com vocês e está acontecendo, entendeu? Então, basicamente, a minha prospecção não para enquanto eu estou dando suporte on-board. Então, se fizer sentido aí, depois você encaminha que eu eu libero uma licença para essa pessoa. Combinado. Obrigado pela gentileza. Obrigado mesmo, grande abraço. E obrigado, Anderson. Valeu, gente. Um abraço para vocês, uma ótima noite. Bom fim de semana. Já sextou, né? Não, quem tá trabalhando ainda... Nada. Sextou. Como diz o Sabino aqui, ó. Amanhã vai ser meu voluntariado. Amanhã de noite eu pego o carro, faço 400 quilômetros até Floripa para palestrar de manhã no Inovativa Day. Meu pai do céu. Eu gostava muito de palestrar. Que isso? É de graça, não é de graça, é pro bono, cara. Tô ligado, é inovativa, né? Eu tô ligado. Eu era mentor. É muito bom, cara, muito bom. Que é gostoso mesmo. É bacana ajudar a galera. Mas eu vou surfar, mas domingo eu tô surfando. Tá vendo? Ó o motivo escondido real. Eu vou até Floripa, vou surfar. Muito bom, muito bom. Tá. Obrigado de novo. Um abraço para todo mundo. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.